Estamos com mais um Maverickcast. Eu sou o Maverick de Abreu, sou barman, escritor. Eu nem vou falar que sou consultor, porque, né, tem um cara aqui que pode me desmentir na cara larga. Falar que consultor o quê, rapaz? Eu tenho uns prints aqui. E aí fica mal pro meu lado, certo? Bom, eu vou começar, né, falar do cara que hoje a telinha dele tá aqui embaixo de mim, cara. Que, pô, é uma honra. Eu não preciso nem falar pra ele que sou fã, ele sabe disso, falei pessoalmente. É um cara que eu tive o prazer de conhecer virtualmente, depois pessoalmente. E olha, hein, não foi pelo Tinder, hein? Então esse é o Tom Oliveira, cara. Putz, eu não sei nem como apresentar um cara desse. Tipo, o cara é um mestre e tal, não sei, cara. Se apresente aí. Fala de você, Tom. Fala que o Brasil te ouve. Fala aí, Romulo, beleza? E aí, Sérgio, tudo certo, cara? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite aí, parabéns pelo programa. Satisfação estar aí com vocês aí, é sempre importante esse tipo de ação, né, para a gente poder levar informação, né, a outros se conectar, né, com as regiões. A gente está falando do Brasil, é um país gigante, enorme, né, do tamanho de um continente. Então, ações assim fazem com que as pessoas conheçam, né, se estreitem, se conectem. Então, acredito que a ideia seja essa, né, do programa, para que o profissional lá do Pará consiga ter acesso ao que acontece, a conhecer profissionais. Hoje a gente tem Instagram, rede social, mas é tudo muito vago ainda, então a gente, né, parece que fica aquela coisa meio de artista ali, então quando a gente escuta a pessoa falar e tudo mais, e fazendo aquilo que a gente faz também do outro lado, a gente consegue ter uma identificação, né? Então, pô, obrigado pelo convite aí. Que é isso, pô. Cara, É, cara, eu comecei a trabalhar no bar em 2005, na saudosa Rua Augusta de São Paulo. Era um reduto ali, ela já teve seus altos e baixos, né? Então ela aconteceu ali nos anos 60, e aí teve uma baixa, voltou nos anos 80, depois 90, e aí peguei ali a fase 2000, não sei se volta de novo, na Rua Augusta, não sei se em algum momento ela volta a ser aquele centro épico que era, mas tive aí a sorte de conseguir pegar uma parte, né? Então, 2005 ali estava nessa retomada dos bares, então tinha uma cena eletrônica acontecendo na cidade, e aí abriu o Clube Vegas, não sei se vocês já ouviram falar do Clube Vegas. sim, sim. E o Clube Vegas, cara, era uma cena bem legal, e aí fui trabalhar lá, fui fazer um freela, e foi muito louco, cara, porque eu tinha trabalhado de segurança, tinha feito uns bicos de segurança no The Edge. Uhum, conheci também. E aí, pô, eu conheci os caras do Trago lá, o Mac, né? E o Tony, que hoje é barbeiro. E aí os caras trabalhavam no bar do The Edge, e eu trabalhava de segurança, mas nunca por conta das artes marciais e tal, depois eu falo isso lá na frente, mas nunca me identifiquei com aquela parada. Falava, pô, tá, o bar é maneiro, o bar é legal, pô, e sempre tive mais essa conexão com o bar. E aí os caras foram trabalhar no Vegas, né? E os caras foram trabalhar no Vegas. Um dia o Tony me ligou e falou: Pô, cara, você ainda quer trabalhar no bar? Eu falei: Pô, cara, eu acho maneiro, queria sim. Né? O que você está fazendo? Ah, tô dando aula de Gil aqui, mas acho bacana. Fazia faculdade na época também. E aí ele falou: Pô, vamos lá que vai ter uma festa no Vegas de aniversário. Eu vou te apresentar o pessoal lá, né? O chefe de bar, tem o Mac que você já conhece. E aí a gente vai precisar de um freela no final de semana. Isso era na terça-feira. Era uma semana que, como o Vegas tinha aberto, cara, bombava todos os dias. Então era de terça a domingo. E a gente foi numa festa, numa terça-feira, uma festa de hip hop, a Chocolate. Não sei se vocês conhecem essa festa de chocolate. Sim, sim. Hoje ela voltou, acho, para São Paulo. Acho que ela está acontecendo agora naquele Kingston, Sei. né? E aconteceu na Clash, aconteceu em vários lugares aí na Lions, enfim. Aí fui nessa festa, meu, e a festa numa terça-feira, lotada a festa, cara. E não tinha essa, 2005, né? Não tinha o WhatsApp, essa coisa, ô, tipo, te manda um zap. Então fui lá, troquei ideia com o cara, o Denis, né, chefe de bar, e o Tony me apresentou ele, e o Tony tava de folga nesse dia. E a ideia era o quê? A gente ir lá, eu trocar uma ideia com o cara e depois a gente ficar no baile curtindo. E aí o cara chegou, eu tava lotada, o cara chegou em mim e falou, pô, cara, prazer, cara, não consigo trocar uma ideia com você, deixa seu telefone aí, depois eu te ligo e a gente desenrola. Falei, não, beleza.
E eu vi que os caras estavam no aperto, cara, nadando ali, não tinha essa logística que a gente tem hoje de deixar mise en place, tudo meio que pronto, meu, a galera pau quebrando, breja de tina ainda, né, aquelas coisas. Eu falei pros caras, eu falei, pô, cara, vocês precisam de uma força aí, meu. E aí o cara falou, cara, você já trampou em bar? Eu falei, não, mas eu aprendo rápido, cara. Já vi ali a galera, né? Caralho, então cai pra dentro aí. Aí eu caí pra dentro, lembro até hoje disso, cara. 18 anos já. Caí pra dentro, e aí o Tony veio, né? Ele, pô, ele tava com o pessoal, ele falou, e aí, cara? O baile tá, pô, tem várias, e o baile? Vamos pro baile. Eu falei, que baile, cara? Tô dando uma moral pros caras aqui. Os caras tão se fudendo aqui. Não, mas e o baile? E as gatas? Eu falei, mano, vai desenrolando aí, tio. Faz seu rolê e daqui a pouco vai desafogar, eu saio aí. Enfim, cara, no final eu fiquei até 7 horas da manhã nessa função. Meu, mó correria. Aí os caras chegaram, né, no fim, me pagaram, né? Eu falei, pô, nem, tipo, legal, mó feliz, né? Os caras, não, pô, toma aí a paga, né? Era uma paga boa pra época ali. Eu falei, pô, legal, maneiro, né? Não curti o baile, mas ganhei uma paga. E os caras falaram pra mim, pô, cara, você quer trampar e tal? Eu falei, cara, eu trabalho em shopping, faço uns bicos de segurança ali também, né? Dou aula e faço facu, então dá pra vir no final de semana. E aí fui, cara, aí fui indo uma vez por semana, sexta e sábado, depois quinta, depois quarta, e, pô, nessa brincadeira aí ficou. Aí eu lembro que tinha um chefe, um subchefe de bar, que era o Sina, que era o cara aqui das Vespinhas, né? Aquele movimento das Vespas. E aí ele me chamava de grandão. Um dia ele me chamou sério, né? Numa quarta-feira. Eu nem era dia eu trabalhar, eu já tava acho que um mês com os caras ali, fazendo freela. E aí foi quando eles me efetivaram. E ele me chamou um dia antes, né? E falou assim, pô, cara, você quer mesmo trampar com isso? Eu falei, pô, cara, curti, eu quero sim. E aí, e o cara era pequenininho, sabe? Mas tipo, sabe, parecia, eu chamava ele de Popeye, que ele parecia o Popeye, com as tatuagens ali, na boininha, de meio de lado, e naquela época podia fumar cigarro dentro do bar, então parecia, tipo, a galera trampava fazendo drink com cigarro na boca, tá ligado? Era tipo o filme do Tarantino, a parada. Outros Aí, tempos, né? Outros tempos. outros tempos, cara. Olha só, Aí, pera meu, aí, só um minutinho. O cara falou, não apresentei pro pessoal hoje. Esse que está do meu lado aqui, Sérgio Pastore, tá? Que vai ficar mais caladinho hoje, porque o microfone dele aí deu pau, porque quem tá acompanhando o podcast sabe que ele tá ficando famoso. Os fãs invadiram a casa dele, acredite se quiser, hein? Eu não minto e nem bebo. Aí invadiram a casa dele, pegaram tudo, quebraram, e foi uma confusão, meu Deus do céu. Então, Sérgio, dá um oi pro pessoal mesmo com o seu microfone falhado aí e pro Tom continuar aí, pro pessoal saber que você tá aí, o pessoal que tá ouvindo a gente, né? Que senão ouvir uma voz fantasma aí, né? Lá todos. E hoje de cerveja, só pra me passar mal depois. Manda bala. Bom, ele boa. disse, hoje vou de cerveja pra não passar mal depois e manda bala. Então ele vai ficar mais caladinho, a gente já combinou em off aqui umas perguntas que ele me mandou por e-mail, aí eu vou ser o tradutor dele aqui, qualquer coisa, se eu estiver falando errado, ele levanta a mão e fala pra eu parar. Mas Tom, então basicamente, o seu começo, né, foi ali pela Augusta, digamos assim, né? Isso, Olha que legal, isso. a Aí gente, só, a gente tem isso em comum, né? E talvez a gente foi contemporâneo, cara, que em 2005 eu era barman na Augusta. Só que eu era ali de umas boates, de uns negócios mais de uns chachados mais. Pra molecada mais interessante, se é que você me entende, né? sim, sim, cara. Pô, era época maneira lá. Inclusive, aí só pra concluir essa história, né? O cara me enquadrou e falou, pô, cara, então você vai ter que, já tá um mês com a gente aqui, você vai ter que fazer todos os drinks da carta. E aí, senão, nem volta. E ele falou, senão você nem volta. E você Então, lembra se os você... drinks que era, cara? Você lembra? Cara, era Tom Collins, Cosmopolitan tava no auge, né? Naquela época. Então era Tom Collins, Cosmopolitan, Gin Fizz, Caipirinha, Caipirosca, Tequila Sunrise, Cuba Libre, Daiquiri, tinha Good Fodder, e Porra, qual que era o... drink pra caramba, cara. E o Madonna, vodka com cranberry. Eu quero que você Só já. vodka com cranberry. Você tira uma dúvida, aproveitar o gancho. Cara, assim,
A gente vai, sempre quando tiver dúvida, vamos perguntar, cara. Você vai ser explorado hoje. Eu tenho uma dúvida. Cara, eu sou o cara conhecido com a memória fotográfica, né? Então, Ah, então beleza. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte: eu perguntei isso uma vez numa live de um cara X, né? Aí, que dava curso, dá uns cursos e tal. O pessoal fala que é o cara que tá ganhando mais grana no Brasil de curso, né? Pra quem conhece deve saber quem é. E eu perguntei pro cara isso, ele ficou meio puto, cara, meio puto na hora, falando, ah lá, um barman querendo me pegar. E não é na real, vou te fazer a mesma pergunta. Qual é a aham. diferença pra você do Tom Collins pro Gin Fizz? Cara, isso não sou nem eu que tipo, tô falando. Isso tá nos livros, tá no. Se a gente pegar o Bartenders Guide do Jerry Thomas ali, de 1862, ele é bem claro, né? Na hora que ele faz a colocação, que é a técnica. O Tom Collins ele é montado, o Gin Fizz ele é batido. A Collins, o mais comum é a base de gin, né? Então ficou Sim, conhecido pelo gin e tudo mais. Tanto que Tom Collins, ele nasce por conta do gin Old Tom, que era um gin um pouco mais doce. Depois se adapta para um London Dry, porém com o mesmo nome de Tom Collins. Tem até outras categorias, né, de Collins ali que eles chamam e fiz a mesma coisa. sim. A diferença é que o Tom Collins ele é montado direto no copo, enquanto o Fizz é batido e depois você faz uma adição de água com gás. Sim, eu já ouvi de tudo, que um é no copo baixo, o outro é no copo longo, que é a ordem de pôr os produtos, ou, né, os ingredientes, mas eu tô com você nessa aí porque eu gosto de Cara, embasamento teórico, cara. isso aqui, ó, quer ver? Vou até. Bom, é legal do contra fatos, não há argumentos, né? A gente tem. Deixa eu pegar aqui, ó. Melhor frase que existe. De, É, Sérgio, seu mentiroso, você de fica bar, aqui, ó. Eu aqui, não ó. tenho compromisso The com a verdade, Bartenders, né? Manda aí. aqui, ó. Os caras já estavam, ó, 1800, cara. Os caras já estavam catalogando coisa. E é uma coisa bem interessante a gente falar isso, porque antes do Jerry Thomas, todo mundo sempre relaciona o Jerry Thomas ao precursor, o inventor da coquetelaria. Na verdade, já tinha uma coquetelaria antes dele. Sim, O que ele fez foi, ele teve a expertise de pegar toda aquela informação, todo aquele contexto e registrar aquilo e catalogar aquilo e separar por famílias. E aquilo, na verdade, facilitou bastante para que se fizesse um serviço mais padronizado e organizado. Mas, na verdade, sempre teve. E houveram outros profissionais, mas ele teve a sacada de registrar. Não, vamos botar uma ordem nisso aqui, vamos, né? Então, assim, a melhor informação, principalmente da época, eram os livros. Então, não tinha internet. O cara, não vou escrever um artigo, família da coquetelaria. Não, o cara escreveu um livro, tipo The Bartender's Guide, realmente, o guia do bartender para cá, ó. Vamos fazer? Querem fazer? Mas vamos fazer direito? Vamos padronizar isso aqui? Beleza. Mas, pô, já tinha Manhattan, já tinha Dry Martini, já tinha um monte de coisa ali. sim. O que eu acho bacana, cara, é o tal do embasamento teórico, né? Porque você tem que se embasar em alguma coisa. Eu acho que quando a pessoa te responde uma coisa, aí você fala, mas o porquê? E a pessoa cita as vozes da cabeça dela, né? Ou é porque porque eu acho isso que hoje a coquetelaria não precisa disso, né? De pessoas assim, porque a gente busca uma evolução. A partir do momento que você fala, eu vim por essa fonte aqui, cara, essa fonte pode ser contestada, sabe? Tipo, como é história. Claro. Mas você se embasou, né? Você falou, ó, segundo isto aqui. Então, gente que tá Uhum. ouvindo aí, já sabe a diferença de um Tom Algumas coisas Collins para um Jim que Fizz aí. algumas coisas que, por exemplo, hoje a gente entende por fatores técnicos, né? Se a gente pegar um Negroni, ele nasce como um coquetel montado. E hoje é muito comum a gente fazer ele mexido numa pedra de gelo maciça e tudo mais. Por quê? Porque para preservar as características das bebidas, questão de diluição e tudo, então tudo isso vem em pauta hoje. Sim, Né? Lógico, são adaptações. Old Fashion, por exemplo, é difícil alguns lugares que ainda fazem aquela moda antiga. O próprio nome Old Fashion, moda antiga de se beber o uísque, de você, né, macerar o torrão do açúcar com angostura, não existe mais isso. sim. Até porque, pô, é questão de técnica, se a gente padroniza coisas, né? Xarope de açúcar, enfim, já tem
esses facilitadores aí. Mas, cara, não tem como. É muito complicado a gente questionar. Sempre o pessoal bate nessa tecla de, pô, mas eu quero fazer autoral, quero fazer autoral. Eu falo, pô, cara, estuda a história primeiro, estuda a base. Se tem um drink, tem uma estrutura de um drink de, pô, mais de 200 anos, se ele funciona até hoje, porra, pra que você quer inventar roda, né? Se você estuda aquela coisa, pô, eu fiz um autoral. Tá, me fala do seu autoral. Isso, isso, isso. Pô, cara, isso é um fizz. Pô, cara, isso é um sour. Isso é um não sei o quê. Isso, Isso cabe nessa família aqui. isso quando o cara não inventa um que já tem, né? Não, mas como assim? Mas eu fiz o drink. Não, cara, você usou essa base, você usou essa técnica, você usou isso. Então esse drink ele se enquadra nessa categoria aqui. Você pode até ter mudado os ingredientes. Mas quando o cara começa a falar que ele faz um autoral, então na hora que ele começa a descrever o drink dele, na minha cabeça eu já começo a entender as bases e o método. Então ali eu já consigo entender se é um fizz, aí dá pra gente ver a maldade, se a pessoa realmente, né, ela não tem uma ciência ali, ou se ela sabe o que tá fazendo e quer ser mais ligeira. É tipo aquela coisa de, eu vou fazer um Daisy, né, que é tipo destilado, suco e licor. Uhum. E aí eu vou mudar os ingredientes. Porra, eu vou pegar a margarita, mas eu vou tirar a tequila, eu vou colocar o rum, eu vou tirar o limão, vou colocar a laranja e eu vou tirar o triple sec e vou colocar Luxardo. Pô, continua sendo um Daisy, cara. Você pega o daiquiri, é basicamente, né, é isso aí, você tira o triple sec. Muita gente fala, né, quando eu falo que o daiquiri, ele vai licor de maraschino, né? Aí a pessoa fala, não vai. Eu falo, cara, eu fui na Floridita e lá os caras É fazem assim, né? o Hemingway, sim. O Hemingway, sim. E aqui, muito Hemingway, que ele também leva suco de toranja, né? O grapefruit. Então, E aqui a galera não coloca. essa é uma questão bem interessante, porque quando eu fui para Cuba e fui beber na Floridita, o daiquiri, ele é feito com o rum, o Havana Club 3 anos, o suco de limão, o açúcar e o licor de maraschino, né? O marrasquino, como prefere, que eles usam a Aham. marca do Luchardo ou Luxardo, dependendo de quem fala. E é o seguinte, cara, o que acontece? No Brasil a gente não usa, ponto. E quando usa, eu já bebi em alguns bares aí, que eu não vou citar o nome, porque às vezes o barman fica melindrado, mas o cara chamou de Daiquiri Hemingway. E eu disse pra ele, lá em Cuba os caras só chamam de Daiquiri, eles falam que é a receita. Aham. Aí o cara, mas tá errado. Porra, eu fui lá, cara, eu fui lá. Tipo, Pô, eu tenho bebeu na fonte, né? Pô, tem embasamento empírico, cara. Custa você falar assim, meu, eu faço dessa forma, não existe certo ou errado. Eu falo, não é que eles estão certos, é que lá na Floridita se faz assim. Eu não tô falando que é o lugar é o certo, é o mais original. Não é isso que eu tô falando. Tô falando que lá, onde tá escrito La Catedral da Daiquiri, onde todo mundo vai pra tomar daiquiri, os caras fazem assim. Se eles fazem assim, o que eu comecei a fazer e eu trouxe pro meu bar? A receita de lá. Por responsabilidade. Eu bebi da fonte e vou fazer diferente? Então tem essa, Porra, né, nasceu lá, né, meu? tem essa contestação. Uma dúvida que o Sérgio já me mandou aqui por zap é o seguinte: ele quer saber como o Tom Oliveira deixou de ser um barman de balada ali, um segurança barman, para ser o Tom consultor, referência. Como foi essa ponte? Lógico, estudo, profissão, mas como que foi essa virada de chave aí? Cara, boa pergunta essa. Eu fiquei ali no Vegas, né, nesse ciclo, uns 3 anos. E aí eu comecei tipo, fiquei até 2008, 2009 ali. Eu comecei a entender e aí comecei a ver outros profissionais. Muitos falavam de outros profissionais ali. E aí comecei a ver que existia uma coquetelaria, porque querendo ou não, o Vegas, ele era uma balada, né? Então não tinha aquela coisa de excelência, era serviço rápido, to go, enfim. E eu percebi que, porra, em outros lugares o pessoal. Aí comecei a frequentar alguns bares como o Piola, né? Antigaria, eu digo Piola, ali na, não sei se tem ainda, na Lorena, lá embaixo nos Jardins. E aí o pessoal do Vegas também, eles abriram uma outra casa, que era o Z, o Volts, enfim. E comecei a ver que tinha uma outra coquetelaria mais refinada, mais de qualidade.
Aí eu falei, pô, cara, eu preciso aprender sobre essa coquetelaria. Isso que eu tô fazendo aqui já não tá me comportando. Eu sei que tem toda uma ciência e outras opções por trás. Aí eu acabei me desligando do Vegas e eu fui trabalhar no Alberta 3, com a Michelle e o Alex Camargo. A Michelle Rossi, que hoje está à frente do Bar Arcos, né? Uhum. E o Alex Camargo, que hoje está em Portugal, que trabalhou no Sal, trabalhou em algumas casas de São Paulo aí, O, antes de ir para lá. O Alberto é esse que tem na República? É, Ainda em ele frente à Praça da fechou, República? eu acho que agora fechou de vez, cara. Sim, eu fui lá. Mas, Eu tenho foto até no Insta lá. Eu fui atendido. Não vou lembrar agora o nome da mulher. É, não sei se. Não lembro. puta, rodou tanta gente É, ali, cara. que ela era a proprietária. E, meu, eu A- achei muito louco, cara, a decoração. Já era assim, já, todo decorado. cara, eles conseguiram manter, acho que a última vez que eu pisei lá, eles conseguiram manter bastante. Lógico, mudou muita coisa, mas a essência original ele sempre se manteve ali. E eu trabalhei lá, então, com a Michelle, com o Alex, eles foram as pessoas que me pegaram, viram a vontade que eu tinha e falaram, ó, então agora a gente vai estudar os drinks clássicos, né? Então ali quando veio a primeira abordagem ali sobre diluição, sobre livros, sobre técnicas, sobre pontos, copos, enfim. Então ali eu comecei a ter esse acesso. E aí, lógico, né, cara, eu sempre fui muito ávido por informação e aquilo só me, pô, despertou um insight. Falei, pô, cara, preciso estudar mais isso aqui. Então, cara, tem muita coisa que tá acontecendo e nem tinha internet nesse boom que é hoje, tanto de Instagram, essas coisas. Falei, cara, aí comecei a ir atrás de livro, fui atrás de curso para fazer e para tentar entender, né, cara? E quanto mais eu aprendia, mais eu via que, porra, cara, eu não sabia de nada, entendeu? Tipo, quanto mais você sabe, mais você vê que não É, sabe, tá ver ligado? que não sabe. Eu falei, pô, cara, isso aqui é uma infinidade de coisas, essas combinações. Aí comecei a entender, né? Comecei a, através deles ali, conversando com outros profissionais, comecei a ver quem tinha sido as pessoas lá do passado, né, que tinham feito todo o trabalho, de derrubado o mato no peito para que a gente pudesse estar ali fazendo aquele trabalho. Então, pô, Gary Thomas, Dick Bradshaw, Sasha Petraski. Então, comecei a ter acesso a linkar esses nomes, né, e pesquisar. Pô, não tinha um Gifford's Guide. Você não podia pegar ali e falar, pô, quem é tal? Não, então você tinha que dar a pernada. Livro, pô, literatura de bar no Brasil, cara, até hoje, as portas de 2023, a gente sabe que é bastante restrito. Primeiro pelo idioma, segundo pelo valor. Então, quando a gente consegue ter acesso a algum livro que é de fora, ele não sai menos de, hoje não sai menos de R$ 120. Já é uma grana, tipo, se você pega a nossa categoria, ela não é uma das melhores remuneradas. Sim. Então, muitos dos cursos que eu fiz, cara, eu fiz porque eu queria realmente me aprofundar. Mas eu sei, e hoje eu como consultor, uma coisa que eu sempre brigo pelos meus colaboradores nas minhas consultorias com os meus clientes, é estrutura e planejamento e plano de carreira profissional. E aí é uma via de mão dupla. Eu converso com o profissional, falo para ele que ele está tendo uma oportunidade para ele aproveitar aquilo, que é uma coisa que eu não tive, então justamente uma mudança que eu quero ter. Mostro para o empreendedor também, o empresário, que assim, se ele não validar aquele colaborador, se ele não conseguir fidelizar ele, cara, ele vai acabar perdendo e o retrabalho de você repor peças é é mais desgastante do que você pegar uma pessoa e lapidar ela e investir ela. Porque hoje, né, até hoje, assim, falando no meu tempo, mas até hoje, ganhando o que um profissional de bar ganha na maioria dos lugares, ele não tem condição de fazer um curso, ele não tem condição de comprar um livro, ele não tem condição de comprar uma bebida para ele experimentar. E quando eu falo experimentar, por exemplo, cara, whisky. Tá? Quantas pessoas hoje a gente fez uma degustação no cliente de single malt? Quantas pessoas têm condição de comprar um single malt, cara? Sabe? Exatamente. Então, enfim, às vezes o cara vai ter ali na opção, então são recursos que. E só que eu tive que botar isso tudo do meu próprio bolso, né, cara?
Porque eu falei, cara, eu já tranquei a faculdade. Cara, eu não tô mais com a mãe da minha filha. Então, minha filha, tipo, que pulou fora ali, levou a menina. Eu falei, cara, então só me sobrou o bar. Eu não tô andando. Teve um hiato ali de 2 anos. Então, em 2011, eu parei de trabalhar em bar. Eu fiquei meio. Saí do Alberto ali, então fiquei meio desgostoso. Passei por umas outras casas, Grupo Vegas, ali já na Iate, Lions. Eu falei, cara, puta, não tô curtindo. Fui dar aula de jiu-jitsu. Aí caí, pau, voltei pro jiu-jitsu firme ali. E aí fiquei quase 2 anos, 2013, sem trabalhar em bar. Quando eu voltei, cara, o negócio já tinha explodido, já tava num outro patamar. Eu falei, porra, cara, fiquei muito para trás. Aí foi quando eu comecei a fazer mais cursos, né? Falei, puta, tem que ver o que tá acontecendo. Aí fiz W7, fiz o ABS, fiz o curso do Bob, né? Conheci o Marco de la Roche, comecei o Mariachi, aí comecei a conhecer a galera das aulas ali. Mas é um aprendizado diário, né? Não É, tem o que fazer. eu acho interessante, né? Vou deixar o Sérgio falar, porque ele tá difícil pra ele falar. Tá se segurando, ele É, tá assim. se ninguém conseguir entender, Sérgio, eu vou te traduzir, mas vamos lá. Vamos ter fé no seu microfone aí. Manda. Eu achei legal. Você citou algumas coisas bem pontuais e que ninguém dá valor. Que você falou de pegar um cara e você fala, pô, beleza, vamos fazer todo mundo provar, vamos fazer a galera que vai trabalhar provar. Quantas vezes você vai trabalhar num restaurante e você pergunta, pô, o que que você me sugere? O cara não tem noção nenhuma de nenhum prato do cardápio. Eu acho que é uma disparidade gigantesca. O cara tá servindo você ali e o cara nunca provou o cardápio do local. Imagina a pessoa tá fazendo um coquetel e não provou a bebida que vai servir. Tipo, uma disparidade gigantesca, cara. Não faz sentido. Ele tem que te vender, E digo mais, né? nem tanto do cara não provar do local. A gente não sabe nem se o cara jantou. Pô, isso mostrou agora, né? O Sérgio falou de um abismo, você foi e abriu um abismo no abismo, né? Que é um canyon. Puta. Não, mas Infelizmente, é uma realidade, né? É, infelizmente, A gente sabe como funciona. eu achei dois pontos. Putz, economia é uma economia que não fecha, né, cara? Uma é, economia que não fecha. Pra... eu achei dois pontos muito interessantes. Um, esse de investimento versus retorno, que o Tom falou, pô, beleza, você vai investir em curso e tal, mas pelo teto da nossa categoria você não vai ter o retorno financeiro, diferente de outras áreas onde acúmulos de cursos, né, e diplomas vai te levar a outro salário. Na nossa área, não, e a gente já vai falar até disso, que vai ser como um barman se transforma em outras coisas para, né, com esse acúmulo. E só falando desse de comer, cara, eu tenho que falar sempre dos lugares onde eu trabalhei. Eu trabalhei no Pizelli, restaurante italiano, aí, pô, top. Cara, lá foi o melhor lugar que eu já trabalhei em termos de tratamento para o funcionário. Eu comi tudo lá, cara. Tudo. Os caras faziam tudo quanto é prato novo, os funcionários comem, porque você tem que saber apresentar, o bartender tem que saber apresentar das entradinhas ao prato principal. Porque isso alavanca a venda, porque você tá ali fazendo um drink. Eu falo, ó, você quer um supli ao teléfono? Ah, você quer um não sei o quê? Ah, você já consegue vender ali. E outra, cara, o respeito, eles te tratam como um ser humano. Por isso que é muito difícil vai pegar cara que já tá numa outra consciência e não aceita certos trabalhos. Você vai ligar pro Tom, Tom, vem aqui pro trampar no meu bar, te pago 2.000. E ele não aceita, não é porque ele é mala, porque ele acha que ele é o cara mais top. É porque ele sabe das condições, cara. Se o cara já chama um cara desse pra pagar 2.000, ele já sabe que quando lançar uns pratos lá, não vai ser servido pra ele, cara. Já sabe que tem essas paradas, né, meu? Claro. É um negócio meio bizarrão. Mas me fala aí, Tom, como que, já pegando esses dois ganchos, como que um bartender, quando chega num nível de qualificação seu ou de pessoas que você admira e sabe que estudou, como que ele se precifica no mercado, cara? Como que você deixa de ser um bartender caro, né? Porque você não vai aceitar qualquer salário, você já é diferente. E como. Me fala isso, essa dinâmica, como você leva. Cara, eu acho que assim, a gente tem que pegar primeiro, botar numa balança todo. Eu acho.
resumo não tanto da parte monetária em si, acho que é questão de tempo. Então, quanto que, eu sempre falo, pro profissional, quanto que vale o seu tempo? Né? Quanto que vale as horas que você estudou, né? O sacrifício que você fez, enfim, para que você consiga ter a consciência e a base que você tem hoje. Então, eu sempre falo isso, acho que até naquela conversa, aquele primeiro contato que a gente teve, você me perguntou, né, pô, Tom, tive um contato com um cara aí, não teve retorno, e, pô, entrando em contato com você, nem te conheço direito, mas, cara, eu não sei como precificar uma consultoria. Eu te falei, cara, é o seu tempo. Pega o piso, porque se a gente pega assim, por exemplo, se a gente pegar, acho que é o exemplo mais prático, a gente pegar um piso de um bartender, um salário de um bartender. Qual que é a função dele? A função dele, eu sempre falo porque aquela transição que começou comigo, acho que com você e com outros profissionais também, do cara começar a fazer coisas fora do horário de trabalho. Por quê? Porque ele tem o trabalho fixo, então todo bartender, principalmente quem migra para consultoria, ele faz a transição. No começo ele trabalha no bar e aí ele tem que fazer aquele trabalho por fora. Quando você vai trabalhar numa num dia de folga feriado, por exemplo, geralmente é 100%. Né? Então você pega a sua carga horária, 44 horas semanais, você faz as contas ali, você já tem uma ideia de quanto vale o seu dia de trabalho. Você pega na folha de pagamentos, quando você divide, essa conta é simples de fazer, você já sabe, ó, meu dia custa tanto, né? Dentro desses termos. Se eu vou trabalhar na minha folga ou no feriado, então vai custar o dobro, vai custar tanto. Se eu vou pegar a minha hora de trabalho para fazer coisas fora do meu trabalho, trabalhar, então tem que custar 3 vezes mais. Por quê? Porque eu estou demandando, eu estou usando a minha hora de folga para fazer esse trabalho, porque eu também ainda não tenho uma condição de largar o meu trabalho. Então já começa por aí. Então, assim, a gente sempre tem que ter essa multiplicação. Por quê? Porque é o nosso tempo. Tá, mas e E aí eu acho. como é essa resposta do contratante? Saca? Tipo, ó, esse daí legal, posicionamento do contratado, do bartender. E como que é a resposta do Cara, contratante? da pessoa que está contratando, ela É, vai falar que tá caro. Ela vai falar, "Caraca", mas assim, por exemplo, vai, o Sérgio. O Sérgio é um empreendedor e eu, pô, ainda, vai, vamos voltar anos atrás, né? Anos atrás, eu aposentei do bar em 2018. Foi quando eu trabalhei na minha última barra, que foi aqui em Florianópolis, na Casa 48, que eu voltei do Legacy e falei, cara, não vou mais trabalhar para ninguém. Eu já fazia algumas consultorias, mas aí, quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi lá pedir as contas. Falei, ó, eu vou focar 100% na minha empresa de consultoria e não quero trabalhar para mais ninguém, né, em regime CLT. Mas o que que eu fazia antigamente? Vai, se o Sérgio falasse comigo, eu falar, pô, cara, então tá, meu preço é esse. Aí ele ia falar, ah, mas tá caro, por quê? Não, porque aqui eu tô colocando as minhas horas de folga, mais o meu deslocamento, mais o meu contexto criativo. Então, não é só as horas de folga que eu vou ter que estar indo ali no seu bar, mas também tem o processo de desenvolvimento que eu vou estar fazendo a coisa. E eu ainda tenho que fazer o meu trabalho, que é o que me paga. Então, tem que ser pelo menos uma conta de 3 vezes mais sim. para valer a pena. É, Senão, não vale. aquilo, né? Você Se o, tem que se cuidar para não pagar para trabalhar, né? Porque senão você vai é, fazer uma conta que não vai é, fechar. cara, se o cara tira 3 pau no bar, ele tem que cobrar pelo menos 9, cara, porque senão não fecha. Sim, Não sim. fecha a conta. Entendeu? Não tem sentido. Senão você está perdendo tempo e dinheiro. Para dar uma posição aí pro Tom e pros ouvintes, que ele falou aí da vez que eu pedi o toque para ele, né? Foi um cara X aí, chamou pra um amigo, né? Indicou, um cara ia abrir um bar, um amigo me indicou para fazer a consultoria. Tínhamos um bartender que o cara chamou e o bartender fez o favor de muitos bartenders faz, né? Que começou a me queimar. Por que chamou esse cara para consultoria se eu sei tanto quanto ele ou até mais? Mas enfim, não liguei muito e tal, conversei com o proprietário lá. E ele falou: não, desenvolve aí a carta tal e manda seu valor. Aí, mandei o valor. Ele falou: não, legal. Eu vou ver aqui, mas já vai desenvolvendo que semana que vem abre. O que eu fiz? A burrice, né? Sem o dinheiro na mão, desenvolvi a carta.
Então, na hora que eu Pô, cheguei pra ele, fui fechar o valor, o cara falou, não, não, cara, já fechei com o barman que tava aqui e tal. Aí eu falei, beleza, você me deve X porque eu fiz a carta aqui, fiquei uma semana trabalhando na criatividade, blá, 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 blá. O cara respondeu, não, mano, devo nada, entra na justiça aí, tal, tal, tal. Ficou aquela coisa de um clima chato, né? Então eu aprendi aí aham. as duras penas que quando você abre uma empresa, né, você vai prestar consultoria, isso é uma empresa. Então não é mais no fio do bigode, na palavrinha, no amigo, né? Não, não existe, cara. Contrato, contrato, tudo contrato. Quem estiver ouvindo, pessoal, contrato. É, eu aprendi Sempre. na outra consultoria que já foi para uma rede hoteleira e tal. Aí, meu amigo, já foi no contrato. Eles mesmos, né? Já trazem o contrato. É, empresa séria é outra coisa. Eles mesmos já vêm com o contrato. Cobrei o valor que eu achei certo em cima da nossa conversa, do tempo, do que eu vou fazer lá, das horas que eu vou disponibilizar para lá. E, meu, deu tudo certo, maravilha. Não, acontece, cara. Uma coisa que só sempre sonda, tal, quanto que é, tal, é preço. Eu tenho uns pacotes, falo, ó, manda um documento, falo, ó, aqui tem tipos de pacote autoral, clássico, releitura, tá tudo aí, né, formas de pagamento, o que implica, o que entrega, direitos e deveres. Ah, mas eu quero só drinks clássicos, não dá para baixar? Cara, Defaults Guide, vai lá, mais de 300 receitas clássicas ali, só Ctrl C, Ctrl V, fica à vontade. Sim, Aí o cara, Manda pô, bala, mas né? você é grosseiro, né? Não, cara, tempo é dinheiro, sim. entendeu? Pô, eu tempo é dinheiro, eu tô aqui, né, de boa vontade, fui, te fiz uma proposta, tipo, e você me responde uma coisa dessa, qual que é o seu business? É tal, tá, e se fosse o contrário? Sim. É o que o Sérgio Eu, sempre fala, né? Nunca precifique o trabalho do outro, né, cara? Porque claro, se tá caro, mano, simplesmente fala obrigado e chama outro. É o que eu faço. é igual, Vou na é pizzaria, igual, a pizza tá cara, eu não reclamo que tá caro, eu vou comprar em outra. é igual evento, né, cara? Pô, você que faz evento, quantas vezes o pessoal chega em você, acho que não mais, já tá vacinado, mas a galera chega assim, não, Rômulo, mas, cara, só vai ter uns amigos lá, é bem tranquilo. É. Eu vou falar pra você, tô vacinado, mas acontece mais do que devia, viu? Ó, Né? Tipo, acontece duas coisas. O pessoal fala que vai 20 pessoas, chega na hora tá 60, isso acontece ainda. E também a pessoa ficar falando que tá muito caro, que conhece um cara que faz por, tipo, um terço do valor. Eu sempre pô, falo, fecha com o cara, porra. não, não, hoje eu falo o seguinte, me passa o contato desse cara, que eu vou terceirizar ele. Entendeu? Eu pago pra ele fazer os eventos e eu fico na minha. E essa questão dos caras irem, né? Se surgir alguma dúvida, mas como que acontece quando eles contratam, me pagam por 20 pessoas para atender 20, chega na hora 60? Cara, eu atendo no meu limite. Eu vim para atender 20. Acabou a bebida, problema não é meu. O serviço atrasou, problema não é meu. Isso eu deixo claro pro cliente quando eu vejo que tá muita gente, fala, olha, você fechou para tanto. Eu não tenho ajudante, eu não tenho vodka o suficiente. Já aconteceu algumas vezes, mas hoje a gente consegue já ter esse jogo de cintura. Sérgio, quer perguntar alguma coisa aí ou tá só no Stevie Wonder aí, só ouvindo? Eu achei legal uma outra coisa, que você falou lá atrás, que você caiu de cabeça no jiu-jitsu. Eu acho que você é o primeiro que a gente está entrevistando que, pô, é das artes marciais. E não sei se todo mundo sabe, mas eu sou um grande apaixonado por artes marciais, o Romo também já praticou. E eu queria saber, cara, quanto que isso impactou para a sua vida profissional? Porque todo mundo acha que a arte marcial é uma coisa que não tem nada a ver. Quando você vivencia ou você pratica, você enxerga que não, ela tem uma parte que é fundamental para sua vida como um todo. E aí eu queria saber a sua parte, sua vivência, o que que isso mudou, o que que isso traz de criatividade para você. Porque você trabalha na área criativa, é totalmente diferente, né? Não, cara, mas se a gente pegar para ver, vamos lá. O que que a arte marcial ela tem em comum nesse? Primeiro que o nosso trabalho ele é totalmente, mesmo agora, mais de bastidores, mais por fora em desenvolvimento. Mesmo assim, cara, ainda eu arrisco até dizer que é pior, porque hoje eu sou gestor de diversas pessoas, né, de algum lugar. Então, quando você ainda está na sua base, você ainda consegue ter pelo menos uma ilusão de controle. Mas é um trabalho totalmente desgastante, né, principalmente mentalmente. A gente tem um desgaste físico, né, uma profissão bastante insalubre ali, não horas sem dormir. A gente tem uma certa exigência ali do nosso corpo, mas a parte mental, cara, ela é bastante cobrada também, né? Então, assim, é muita pressão, a gente está sempre sob pressão,
Então, estamos sempre suscetíveis ali a situações. Cara, antes de tudo, a gente tem que entender que a gente trabalha com uma substância que ela é um moderador de comportamento. E assim, a gente tem um acesso muito fácil. A gente tem um acesso muito fácil, está à nossa mão. A gente manipula aquilo, né? O que as pessoas estão pagando, a gente tem acesso. A gente tem que ter essa certa disciplina nesse sentido. A arte marcial me ajuda bastante no contexto de eu conseguir dar aquela extravasada, me ajuda bastante para trazer esse equilíbrio. O meu tempo de resposta e raciocínio ele é bem mais rápido. Por quê? Porque a gente tem que desenvolver isso na luta. A gente tem que desenvolver isso quando a gente está fazendo um treino com um colega, quando a gente está competindo, enfim. Então, numa situação, então a nossa própria velocidade de raciocínio e pensamento ela fica mais rápida, né? Então a gente fica mais habituado a tomar decisões imediatas, né? Então a gente começa o nosso neurosistema ele já fica mais mecânico nesse ponto, nesse sentido. E se a gente pegar eu acho que o Rômulo até pode concordar ou discordar de mim, mas depois que a gente tem um entendimento da arte marcial, aquela coisa do respeito, de tudo mais, de saber que você tem que você pode lesar uma pessoa, enfim, você tem um certo autocontrole, porque você tem um entendimento que você tem uma técnica um pouco mais nociva, letal, digamos assim. E então isso vai te trazer uma certa segurança também em algumas situações. Então, por exemplo, o fato de eu treinar já me ajudou bastante, né, em situações de estresse dentro do bar com o cliente, por exemplo. Então, o cliente, pô, o cara, você sabe, e assim, é você ter a calma de olhar para a cara do cara e você ver que o cara tá alterado, que ele, né, porque ele consumiu um pouco demais, e aí tem aqueles tipos de pessoas, né? Pessoas que cada pessoa quando ela fica um pouco alterada por conta do álcool, tem o romântico, tem o valente, tem o generoso, né? Tem o chorão. Tem o chorão, tem o cara que quer pagar tudo para todo mundo, que é amigo de todo mundo, tem o cara que quer brigar, que tira a camiseta, e, enfim. E aí a gente tem que entender que, tipo, muitas vezes não é o cara, o estado real dele que está ali. Muitas vezes a pessoa está passando por alguma situação, a pessoa está em algum momento, de repente, num dia a dia, numa situação normal, a pessoa não é aquilo. E a gente tem que entender que a gente tem um trabalho. Então, a arte marcial, ela ajuda bastante nesse sentido, de falar, porra, cara, tá, eu tenho um conhecimento técnico aqui, pô, então eu vou dar um soco nesse cara, eu vou estragar a minha noite, eu vou estragar a noite das outras pessoas, é arriscado eu parar numa delegacia, então eu sou um assalariado, eu não sei quem é o cara, então isso pode repercutir de várias formas. Não, amanhã eu vou pro treino, descarrego ali, tá tudo certo, beleza. Toca a ficha, né? É. Então é muito dessa paz aí, desse autocontrole. Acho que todo mundo precisa, né? Uma coisa que muitas pessoas ainda não falam, e é muito importante, é que a nossa categoria, cara, e isso ficou muito evidente até na pandemia, é onde a gente tem os maiores problemas psicológicos mesmo. Né? A gente tem essa coisa de sempre ouvir todo mundo também atrás do bar, e muitas vezes a gente não fala com ninguém. Né? Então às vezes a gente não tem não se sente. Eu falo assim, vamos colocar um exemplo. Pessoas que trabalham em bar e se relacionam com pessoas que não são do mundo de bar. Então os horários já não são o mesmo. Né? Então quando você chega em casa, a pessoa está dormindo, enfim, então assim, já não tem muito. Você não vai conversar com a pessoa. Primeiro que a pessoa já está dormindo, você não vai acordar com a pessoa e falar, pô, eu preciso te falar isso. Né? Então, no outro dia você, pô, acorda, toca a vida, se a pessoa tem uma vida normal, você acordou, a pessoa já está no trabalho. E aí você vai trombar no dia da sua folga, enfim, então assim, você vai acumulando coisas. Né? A gente vai acumulando coisas. Né? É normal isso, a gente vai acumulando coisas, então tem essa casca, né? Essa necessidade. Ah, não vou ficar falando, mas isso é errado, cara. Vocês têm que falar mesmo, né? Falar o que passa. Vejo que
Hoje já é muito comum, né? Alguns profissionais, né, falam, tem, acho que o Mário no Bacardi Legacy, ele puxou essa campanha de escute sua voz, não sei se vocês acompanharam. Eu não acompanhei, isso aí não ouvi. Ele fez foi o Mário, não sei se você conhece, Sérgio, o Mário Oliveira, ele foi o campeão do Legacy na edição depois da minha. Hum, Então ganhou o Legacy, e depois no outro ano o Mário ganhou o Legacy, e a campanha dele foi uma campanha bem legal que se chamava Escute a Sua Voz, para você realmente. É porque aí tinha pandemia, tinha vários conceitos ali, então ele conseguiu abordar bastante. Mas é isso. Mas só para não me alongar demais, eu acredito que a arte marcial ela faz esse lado, o lado do suporte, principalmente o suporte psicológico. E sempre me ajudou também na parte física, no sentido de que o profissional ele tem que se planejar bem a sua própria carreira, porque a gente, como eu falei, é uma profissão que ela não é tão valorizada quanto deveria ser, no Brasil pelo menos, e o nosso rendimento, ele é curto, cara. Então a gente tem que pelo menos se cuidar, cuidar da nossa saúde e tudo mais, para que a gente consiga render e entregar um bom serviço, né, por bastante tempo. Se a sim. gente pegar a média de um brasileiro comum, então hoje eu tenho 41 anos. Eu comecei ali com 20 e pouco, mas se a gente pegar, são poucos os profissionais que estão bem atrás dos bares depois dos 40. Sim, sim. Não é saudável. Isso aí você vê, é evidente, assim, é coisa de você vê o cara que você pensa que ele tem 60, o cara tem 40, cara. Já vi uns casos Sim, desses aí. cara. É muito desgastante. As horas sem dormir, a má alimentação, né, o estresse, aquilo que a gente vai passando. Então, se a gente pega a longo prazo, cara, anos aí, eu falo de anos, né? Então, a pessoa começa a sentir. Eu sempre tive o esporte, então ele sempre foi meu equilíbrio ali, nunca deixei de fazer, pô, fazer minha corrida, fazer minhas coisas. Então, isso me ajuda bastante. É, Por isso que eu tô aí até hoje, né? isso Fazendo. aí. É curioso porque é o segundo convidado que fala sobre isso, né, cara, do psicológico. O Roberto Merlin também falou sobre o lado psicológico. Então a gente vê que é uma realidade, né? Talvez, vamos pegar o Sérgio, sempre faz a figura do cliente aqui, né? É uma coisa que o cliente, cara, não se preocupa. Eu nunca vi um cliente chegar para mim e falar, cara, você tá bem mentalmente, sabe? Não. Aham. Muito pelo O cara quer contrário. se divertir, né, cara? Mas assim, a gente trabalha com serviço de receptivo, né, cara? Nós estamos ali para. Não tem como a gente cuidar de alguém se a gente não está cuidando de si mesmo, né? Já Sim. começa por aí, né? Então sempre vai ter uma. A conta não vai fechar ali. Então pessoal que estiver escutando, olhem para dentro de si, vejam como é que está a relação de vocês com vocês mesmos, para É, que aí sim vocês consigam entregar o melhor que vocês tiverem a oferecer para os clientes de vocês. eu vou fazer aqui uma coisa que o Sérgio odeia, ligar sirenes e fazer um pouco de polêmica. Eu vou fazer polêmica, Sérgio. Tô nem aí. Aproveitar que você tá. As viaturas passando aí, ó. Bom, o que que eu vou falar? Tá? O ponto de vista só meu, tá? Não é. Isso, cara, eu vejo que é aquele problema da troca de informação, sabe? De você falar com o bartender e tal. Eu vou tirar por mim, cara. Por mim mesmo. É muito difícil. Eu te mando em off aí para quem quiser e tiver amizade comigo, lógico, não vou sair mandando para todo mundo. Pessoas da área que simplesmente ignoram, cara. Você manda, opa, tudo bom? Cara, eu queria conhecer seu trabalho, seu bar, pá. Ou eu vi um artigo, eu vi um vídeo e a pessoa ignora. E você sabe que ignora porque quer, porque ela é ativa nas redes sociais, ela tá lá e isso é chato, cara. Então imagina se a pessoa já tem um problema ali, um déficit psicológico, de certa forma, vou usar a palavra carência, né? Que aquilo a gente não conversa. Aí quando você identifica um cara que você admira, um cara que tá ali no auge, ali, passando em tudo quanto é lugar, aí você tenta um contato e você ainda toma pior do que dos seus clientes, cara. Você é ignorado por ele, que seu cliente pode não ligar para você, mas não te ignora. Uhum. Então, esse apelo do Tom de se cuidar, as pessoas, eu estendo um pouco mais, cara. Cuida do seu companheiro, cara. Olha pra quem tá do seu lado, pra quem te segue, pra quem curte suas paradas, pra quem interage com você.
Eu não tô falando pra cuidar porque o cara tá carente. Não, cara, você também tá. É pra gente interagir. É pra gente fazer. Esse podcast nasceu assim, cara. Pra isso, pra dar Uni- voz uni- a quem. unidade, né, cara? Exatamente, a gente falou pra dar voz a quem não tem voz e pra quem já tem seu espaço, mostrar uma faceta que talvez você não tenha oportunidade. Porque se você for falar tudo que você quer falar aqui no podcast nas suas redes sociais, às vezes você até afasta um pouco seus clientes, né? No meu caso, eu não posso chegar e falar que um cliente meu, não, lá, pô, peraí, né? Aqui eu já abri esse espaço para isso, né? Por isso eu falo, meus clientes não ouçam, né? Porque aqui eu já falo um pouco, eu falo um Pre- pouco a real. Mas é preci- pesado, cara. Preciso te falar que na uma postagem que eu fiz ali sobre até com o quadro da Mônica e tudo mais, cara, eu perdi 2 contratos ali. Pô, meu. Ó, Mas vou te falar que, cara, tem coisa que livramento, cara. Tá louco. que Então, tipo, né, pra quem não tá por dentro aí, explica aí um pouquinho como foi essas postagens, que eu achei bem interessante, o que te motivou a fazer e as consequências que você pode ter, né? Porque você perdeu até contatos, né? Você tava falando que a galera deixa de te seguir dependendo do que você faz, assim. mas fica vendo stories, mas tá vendo stories todo É dia. claro, tem que absorver, né, meu? A pessoa absorve igual um ninja ali nas sombras. Cara, mas assim, foi, puta, na verdade são situações, né, que me incomodam. Foi uma coisa que eu sempre falei pra mim, falei, puta, meu, sempre que eu tiver uma oportunidade, tiver o meu espaço, o meu momento ali, eu vou sempre lutar contra isso, porque dizem que o poder corrompe, né? E realmente, algumas pessoas que eu já vi, algumas pessoas que migraram para o outro lado e se tornarem pessoas que elas juravam que não seriam. E esse sempre foi a minha maior preocupação, né? De, puta, cara, quando eu estiver ali, né, eu tiver o meu momento, o meu lugar de fala, eu preciso lutar pela situação que eu já passei também. Então, hoje, dentro dos meus. Eu não sou uma pessoa de muitos privilégios, né? Então, vim da. Nem vim de periferia, tive, pô, mãe solteira, bem difícil, então tive que fazer escolhas, enfim. Mas os poucos que eu tenho, eu procuro sempre canalizar para tentar ajudar outras pessoas que também precisam, né? Porque são com essas pessoas que eu me identifico, né? Quando eu estou fazendo uma consultoria, eu me identifico com um colaborador, com aquele cara que está ali, né, atrás do bar, ou servindo uma mesa e tudo mais. Cara, o empreendedor, beleza, ele tem o projeto dele, eu vou lá e falo, cara, eu vou ser profissional, vou entregar o melhor que você puder, né? Você tem que ter o seu budget, mas eu me identifico com aquela categoria, porque eu faço parte daquela categoria. Sim. Sempre vou fazer parte. E aí, essa postagem nasceu também de uma abordagem, porque assim, quando as pessoas me procuram, hoje não, nem tanto, acho que eu estou conseguindo definir a minha linha de trabalho. A gente tem muito, não sei se você, Rômulo, o Sérgio também, mas acho mais o Rômulo, quando a gente, o profissional, ele desenvolve um trabalho, e aí a gente pega um coquetel da pessoa, e a gente fala, porra, cara, esse coquetel é de tal pessoa. Porque a gente começa a entender mais ou menos a. É igual tatuagem, quando você vê um traço, né, de uma pessoa, alguma coisa que é uma identidade, um desenho. Tem muito isso na coquetelaria também, que você bate o olho no drink e fala, puta, cara, esse drink é de fulano, ou é de ciclano, porque ele é assim, assim, assim. Então, é uma coisa que eu tô tentando desenvolver a minha assinatura na coquetelaria ali. Mas, cara, no começo, tipo, a galera vinha com umas referências. Pô, eu quero isso aqui. Quando eu me mudei para Florianópolis, que eu comecei a fazer as consultorias, cara, direto o pessoal me trazia referência do Olívio, por exemplo. O patinho Sim, na sim. coisa. E aí, hoje, as pessoas me trazem, tipo, referência do Nightjar, do Oriole, do Old Man, então bares, um bar de Taiwan lá muito foda. E eu falo, pô, brother, vamos lá. Então deixa eu te explicar uma coisa aqui. Primeiro a gente precisa fazer uma estação de bar. Não, mas a gente tem um bar. Falo, não, mas pelo que você está querendo entregar para o seu cliente, a gente precisa mexer em todo o contexto da estrutura. Primeiro a gente precisa ter a nave, depois a gente pode voar. Beleza, já Ah, vamos fazer mas assim. Você já vai fazer aqui passar o passo a passo de como você
presta consultoria. Então a primeira coisa que você chega, seu cliente contratou, você analisa a geografia, o espaço físico. Sim, Como... cara. Sim, porque o cara me traz uma referência. Aí o cara me fala de copos. Aí ele fala, pô, eu quero esse copo aqui. Eu falo, cara, esse copo é caro? Ah, mas tem que ser esse copo. Aí eu abro ali no site da marca, ó. Dá uma olhada aqui. Porra, mas que caro e tal. Pois é. O que é esse copo? Esse copo é esse preço aqui. Ah, mas não dá para fazer menos. Eu falo, cara, não sou eu, é a marca de copo. O preço é esse. Não tem o que fazer. Se você quer esse copo, é isso. Se você quer essa. Ah, por que os drinks saem assim? Porque os caras têm tempo, porque tem debete, porque o cara já deixa o drink pré-engarrafado, porque ele tem uma estação, a estação dele ela é pré-resfriada, então o drink ele não oxida, então ele consegue fazer pré-bet, então ele consegue servir um drink em 40 segundos, um drink que teoricamente seria desenvolvido em 2 minutos. E aí ele consegue vender aqueles drinks. Então, por isso que ele consegue dar uma atenção para ter um garnish e tudo mais fresco, porque ele faz o trabalho em conjunto com o pessoal da cozinha, e aqui no seu lugar o pessoal não se fala, então o cara nunca vai chegar e falar pro cara da cozinha, pô, o que, que você precisa queimar de insumo aí pra gente fazer um bem bolado aqui. Então são coisinhas tipo o feijão com arroz. Tem que fazer o feijão com arroz o básico. Não adianta a gente olhar, pegar um bar lá de fora, tipo, ficar com a cara vidrada ali em lista de fit best, e, cara, se nas nossas costas, né, não tem uma estrutura acontecendo, não tem uma coqueteleira decente, né, não tem copo, não tem, o cara, pô, não estuda, não presta atenção no que está acontecendo, então tudo isso conta. E aí foi tipo um bololô de coisas, que eu falei, porra, vou fazer. É uma coisa que eu falo, cara, de câncer eu não vou morrer, porque eu não passo vontade, eu falo as paradas mesmo. E aí fiz ali, a galera ficou meio bicuda, cara. O pessoal ficou meio bicudo. Nossa, Eu mas já tinha o eu pessoal, tinha o participado. pessoal contrata o consultor e quer que o cara, né, seja o mago de resolver todos os problemas também, né, cara? Não, Às é vezes igual até de assim, sócios, assim, que os caras têm uns cara. problemas. E a questão de, tipo, de você. Tem uma parada que é muito utilizada também pelo pessoal do marketing, que se chama análise SWOT, Sim. onde você faz o levantamento dos prós e contras O de fofo, várias o situações. fofa, né? Pontos fortes, pontos fracos aí, traduzindo. Isso, cara. E aí, meu, tipo, por exemplo, você tá, você tá na beira da praia. Porra, tem sentido. Eu sempre vou, o mesmo fechado, vamos colocar o Frank como exemplo, né? Mesmo que hoje já está fechado e tal, mas que era uma referência. Acho que quando eu saí de São Paulo era a referência de coquetelaria, É, pra né? De quem, coquetelaria clássica, né? pra quem não sabe, ele tá falando do Frank Bar, que era ali no Maxud Plaza, né? Onde teve o Isso. Spencer Amarena aí por muitos anos na frente aí, cara É, é ferradão. que pelo menos antes de eu sair de São Paulo foi a régua, né? A régua da coquetelaria ali. Então, porra, compensa. Aí a galera, quando eu cheguei, ou era o Olívios ou era o Frank. Ah, vamos fazer isso aqui. Pô, cara, mas a gente tá na beira da praia. Vamos explorar drinks mais frutados, pegada mais cítrica, tem mais a ver, drink mais leve, que aí seu cardápio vai girar. Não, mas, cara, veja bem, não vai, o pessoal não vai beber dry martini na beira da praia num sol de 40 graus, cara. Não vai Não beber mesmo. Negroni. O pessoal vai beber daiquiri. Seu ticket médio vai ser daiquiri, é o que vai elevar seu ticket, você vai ver o seu faturamento. Ah, não, mas é sem graça. Não, mas é rentável. Você quer uma coisa com graça e que vai te quebrar, ou você quer algo sem graça para você, mas que vai encher o seu bolso de dinheiro? É isso, É, isso aí. fazer conta. É, E esse. aí a galera não quer ser contrariada. Mas sabe o que acontece? Eu acho que, não sei se você, Rômulo, também, cara, às vezes a pessoa ela chega com uma ideia já, e aí ela te contrata para você validar a ideia que ela tem. Então ela dá uma ideia, ela tenta te convencer de todos os pontos de vista que ela tem que aquilo vai dar certo. E aí muito consultor com preguiça de questionar que só quer a grana, só olha no dinheiro, fala não, beleza, vamos fazer. Porque aí se der errado, a, a culpa vai de quem? O cara fala, mas você falou que funcionava.
Mas quando eu perguntei, você falou, você validou. Ué, mas você é o profissional. Se você falou que funcionava, eu confiei em você. Eu gosto de falar depois da minha experiência como consultor, que é o seguinte: se você fizer o que o contratante quer, você faz uma consultoria. Se você fizer o que você estudou para fazer, o que você acredita, cara, você pode ter outras consultorias. Porque você tem que ir em cima do resultado que você acredita. O cara que te contrata, ele não manja de bar, senão ele não te contratava. Né? No meu caso, Assim, foi rede hoteleira. Quem me chamou foi o gerente de A e B, de alimentos e bebidas lá, e com a gerente geral lá do hotel. E, cara, basicamente eles falaram: olha, a gente tem isso, né? Que era. Não é um hotel de coquetelaria, não era um bar de coquetelaria. A gente quer coquetéis para atender esse nível de cliente, com essa velocidade. Com o que você faz? Cara, é o que eu te disse, não adianta, você acabou de falar, não adianta eu meter um dry martini ali, um Manhattan ali. O que eu fiz? Eu preparei os bartenders para saber fazer, caso vier uma exceção. Então, assim, ó, você sabe, tá aqui o Dry Martini, tá aqui o Negroni, tá aqui o Manhattan. Porém, estamos no Brasil, passa aqui pessoas com fluxo muito rápido, pega nos drinks leves, caipirinha, whisky sour, que você deixa ele bem levinho, ele fica... Porque às vezes o cara quer tomar um whisky, mas não quer ficar bêbado. Então, meu, faz um coquetel de whisky mais leve. Pina colada, e trouxe até o Ebert lá, que é o barman que foi para Porto Rico aprender a receita original da pina colada. Trouxe ele para fazer o treinamento do pessoal sobre pina colada. Eu gosto muito de enaltecer os bartenders, né? Então, se você é referência numa coisa, você vai ser chamado para isso nos meus trabalhos. claro. E, meu, aquilo, é entregar muito com o pouco e nessa aí você fecha altas consultorias, cara. Eu consegui fechar, assinar uns contratos legais, porque eu contestei, meu. Em reunião, a pessoa chegava e falava: não, mas eu queria. Meu, você quer? Você toma em casa, cara. Que o negócio não é pra você. O negócio é para um cliente, eu quero fazer giro, isso tem que harmonizar com a cozinha. Eu tive esse problema, bar e cozinha não se falavam e tal. Enfim, tudo. Por isso que eu sempre ficava, pô, tomara que o Tom poste um stories aí sobre consultoria, meu. Cadê ele pra postar? Porque eu preciso. Eu preciso de um pouquinho do norte aí, cara. E acredite, É. né? Isso é pra todos os bartenders aí que postem, cara, porque às vezes tem pessoas que usam você como referência que você nem sabe, cara. A pessoa tá ali esperando você postar alguma coisa pra usar, né, como referência. Não, mas, cara, o canal sempre aberto aí. Quem estiver escutando, eu sempre respondo. Cara, puta, acho que eu nunca deixei de responder ninguém, meu. Nem quando eu tava com a conta antiga, era maior, né? Perdi a conta ali e foi hackeado. Então tô com essa nova, começando de devagarzinho de novo. Cara, mas nunca deixei de responder ninguém, cara. Isso é uma coisa que, puta, assim, sempre aprendi, sabe? É uma coisa que até, até referência, pô, colocar o Alex Mesquita, por exemplo. É um cara que, pô, ele é gigante ali, hypado, tem o corre dele. É o E, cara cara, do Tantan, né? isso. Isso muito. E vou te falar, cara, pessoa que, pelo menos comigo, Tom, cara, nunca me deixou falando, sempre eu consultando ele, ele sempre me respondeu e sempre foi bastante solista. E aquela coisa, falou, porra, cara, o cara, o alcance que o cara tem, né? O cara, pô, já tipo nível popstar ali. O cara consegue responder, entendeu? Aí vai o fulano lá falar que não responde, que não viu, Vai, saca? Ah, não vi sua mensagem. Mano, tá louco. você vai Já tem, o fulano que comprou 10 mil seguidores, tá ligado? Aí, tipo... tá ligado? Ah, eu não vi sua mensagem, eu fui mal, esqueci de responder, não vi seu WhatsApp. Cara, né, tio? Cara, Principalmente a como gente. você falou, o cara tá com a cara no celular ali, postando stories de cada 10 minutos, enfim, fazendo. Você vê, você abre o Instagram do cara, tá aquelas marquinhas ali, né? Você fala, pô, nem vou ver esses stories, né? Tá tipo, aí Sim. fala, pô, puta, eu não. Aí o cara fala assim, porra, mano, é que puta, eu tenho entrado pouco no Você Instagram. fala, seu vagabundo, né? Não, é engraçado porque a gente combinou hoje, né? Com o Tom aceitou, tipo, foi um convite em cima da hora, ele aceitou em cima da hora, na correria. Pô, só tenho gratidão a isso, porque eu já falei pro Sérgio isso ele tá aí meio caladão, mas ele pode confirmar aí com a sua linda voz, que é o seguinte, eu falei, O estamos. Darth Vader. O Darth Vader aí. Eu falei, cara, a gente tá indo pra um patamar, Tom, um cara no seu calibre, que eu
considero, a gente pensou que ia pro ano que vem, cara, depois de 30 episódios. Tá A gente falou, louco, meu, tá a gente louco. tá na manha. Mas isso mostra o quanto a nossa área ainda pode nos surpreender. O quanto pessoas que já estão fazendo consultoria, que é e consultoria séria, né? Todo mundo, você olha com o perfil de todo bartender, hoje é bartender e consultor, você já reparou isso? Mas é o cara que realmente tá fazendo consultoria. Acabou de dar uma aula aqui pra gente. Tipo, aposto que 90% desses consultores do Instagram aí não sabe metade das coisas que você falou. Então, o cara é extremamente acessível. Não é, Sérgio? O cara não é o cara? Diga. Concordo plenamente. Não sei como é que tá sendo a minha voz agora. Tá bom. Mas, cara, eu acho muito legal, porque poucas pessoas falam de quanto que significa valorizar a própria carreira. Porque isso envolve tempo. E tempo não tem volta. É a moeda que a gente paga, a gente colocou lá e perdeu. Não vai ter volta, não tem crédito. Então, poucas pessoas enxergam isso e têm humildade suficiente para parar e falar: pô, realmente eu sou esse cara e estou aberto para as pessoas. Porque depois as pessoas. Antigamente as pessoas tinham que mostrar trabalho para ganhar o renome, né? É o efeito Masterchef, né? Todo mundo agora quer ser, não, sou chefe de cozinha porque viu que no Masterchef o chefe de cozinha, só que ninguém viu quantas horas o cara passou lá cortando cebola, tá ligado? É a melhor analogia que existe para mim. E é justamente isso. Pô, o cara é grande hoje, é grande porque ralou pra caraca. Não é simplesmente, comecei hoje, sou bartender e amanhã já sou consultor. Com qual experiência para mim encarar isso, tá ligado? Eu acho que é onde falta no mercado. Essa humildade de enxergar que, cara, você faz parte de um todo e você precisa de tempo para você ter esse respaldo. Não é só simplesmente chegou e encarou. E a sua história mostra isso. Besteira, mas a sua forma de se comportar, até a sua história, seu embasamento, já demonstra o quanto que você tem de experiência. Você não está chegando agora dando cara a tapa para falar, não, sou especialista nisso, especialista tanto, faz a pergunta. Nada, cara. Não sou Porque você especialista em teve nada, tempo. tô sempre aprendendo. Sempre, Não. sempre Mas peraí, estudando, todo dia. a gente tá pegando os barman muito humilde. Cara, você é especialista. Hoje com consultoria, vamos lá. Assim, eu gosto de você que você fala assim, eu não vou passar mal porque eu falo. Eu sou desse estilão também. O Sérgio até fica meio, pô, esse cara é meio mãe bomba. Cara, hoje, no Brasil, no contexto que a gente tem, cara, você é referência em consultoria, cara. Isso é um fato. Isso te torna um especialista mais, porque dentro dessa limitação, talvez, do pessoal, mas eu acho que o mérito é seu, não da limitação dos outros. Não é que os outros estão para trás. Você foi para frente com o seu estudo, com essa visão que parece fácil, porque você fala. Mas quem que pensaria nisso de chegar e contestar um contratante? De chegar, não vai pôr Negroni não, cara, a gente tá na beira da praia. Na teoria, tudo mas e pra você chegar lá e fazer? Então hoje você é referência, cara. Aceite que dói menos, cara. Aceite que dói menos. Não, acho que é um trabalho, uma construção, né, pessoal? A gente vai se preparando, vai estudando, até porque quando a gente fala de consultoria, putz, a gente pega. O Brasil ele tem esse gap, né? Mesmo com toda a informação que chega hoje, eu sempre falando com profissionais de outros locais, brasileiros que moram fora, ou até graças ao Bacardi Legacy eu consegui fazer algumas conexões. Então a gente entende que esse essa esse contexto da coquetelaria ele ainda é muito novo no Brasil. E aí tudo faz sentido a gente pegar até fator histórico, né? Quando a gente, pô, se a gente pegar na história, o Old Fashion estava nascendo nos Estados Unidos, a gente ainda brigava para sair da monarquia, vamos colocar assim. Então a gente ainda tinha um dos últimos países a ter um regime escravagista. Então são coisas que a gente tem um gap de informação. A gente tem primeira história de coquetelaria brasileira, a gente tem ali no movimento modernista, né, anos 30, 40, Tarsila do Amaral indo para Paris, né, levando cachaça e tendo os primeiros contatos. Então, pô, aí a gente já tem, né, uma lei seca americana, a gente já tem, tipo, o Savoy, a gente já tem, né, o Beachcomber, a gente já tem vários movimentos de coquetelaria acontecendo no mundo. E a gente tem um grande movimento brasileiro, talvez ali anos 50, 60, talvez com a chegada da Cinzano no Brasil, talvez
dos anos 70 com o nascimento das batidas, que foi uma maneira de se adaptar, né? Então a gente tem a rede de hotelaria do Hilton chegando no país, então a gente tem Alexander, essas coisas, e aí também tem a popularização do leite condensado, que era creme meio que, vamos fazer, a gente também consegue fazer coisa colorida e cremosa aqui. Mas é tudo muito novo, cara, é muito novo. Se a gente pegar, ó, pô, esse próprio campeonato do Rabo de Galo, né, é uma briga justamente para polarizar e popularizar o drink para o mundo. Né? Muitas pessoas bebem rabo de galo em outros lugares do mundo, já conhecem rabo de galo. Mas, cara, é uma vergonha a caipirinha ainda ser o único drink brasileiro reconhecido oficialmente. Sim, sim. Né? Quantos outros drinks? Oh, rabo de galo, macunaíma, porra, Se for, vários. for puxar dos Não, botecos, você tem o Maria dos Mole aqui, Maria você Mole. vai puxar tem o Bombeirinho, você tem o Cariri com Mel, que pra mim deveria ser o terceiro a emplacar aí na IBA. E aquilo, pelas minhas viagens, cara, ninguém conhecia o rabo de galo. Embora É isso, quando eu cara. passava, o pessoal falava, ué, eu já tomo isso aqui. Tipo, eu tomo com outro destilado e tal. Então tem essa. Eu acho muito louco essa iniciativa. Uma coisa que eu creio eu que muita gente tá curioso, o Sérgio aí, pelo menos. Primeiro que ele falando Cinzano foi um charme, né? Que geralmente a gente Não, fala Cinzano, mas mas o Cinzano fica Mas só, meio. mas só, mas só para concluir essa parte, Falta fazer né, assim, antes ó. da gente seguir, só para a gente concluir essa parte, então quando eu falo de questão de referência, é isso, cara, eu acho que ainda falta muito e eu me coloco nesse bolo porque a gente não tem tanto acesso ainda. A nossa coquetelaria brasileira ainda não é tão bem resolvida, né, em muitos lugares e até com as consultorias eu entendo que lógico, a gente vai desconstruindo, é gostoso fazer esse trabalho de construção, né, educacional com o profissional, com o empreendedor, com o público, com o cliente, enfim. Mas o que eu quero dizer é que ainda está muito no embrião ainda essa história. Então, para 80% dos lugares, a coquetelaria ela ainda é uma extensão da cozinha da copa, sabe? Então, as pessoas elas ainda acham que é um luxo, não necessita de tanta atenção assim, ou está sendo superestimada demais. E aí, por isso que eu falo, precisa de muito de referência. Eu acho que no Brasil ainda não tem essa referência, então não posso me colocar nisso. Eu acho que a gente ainda tem que aprender bastante. Sim. Talvez aprender bastante mesmo, aprender com profissionais, aprender com pessoas que conseguem se mobilizar lá fora. Então eu tento fazer esse trabalho estreitando com cozinha, né, com o pessoal da cozinha, para a gente mostrando para os profissionais de cozinha que eu estou tendo contato que é uma briga única, que é um processo que a própria gastronomia passou lá atrás, há uns anos atrás. Então essa coisa de MasterChef, essa coisa de, cara, isso também é recente para eles, né? Então, também é recente. Se a gente pega a cozinha ali, anos 90, cara, pré-Ferran Adrià, então também era uma coisa recente. Não tinha essa coisa do chefe, de celebridade. Não, isso também é coisa de 20 anos atrás para eles. É. Eu acho que o bar ainda vai viver esse momento. Eu E acho não que é. já tá essa transição um pouquinho, né, cara? Você sente isso, Já assim. tá, já tá, já É. tá. E é uma coisa, né, acho que eu até comentei isso no. Pode falar, Sérgio. Que a única diferença que eu acho é que a cozinha tá um pouquinho à frente daquilo que você falou que bate no peito hoje com, pô, a gente tem a caipirinha e a reconhecida. A Sim, cozinha tá mais à frente, todo mundo bate no peito. Se você morrer, você é variado. Pô, a feijoada nacional nossa, um patrimônio nosso. Então, tipo, a gente tem muitos pratos icônicos que a gente defende lá fora, que esse prato é nosso. A gente tem a muqueca capixaba. A gente tem infinidade de pratos aqui no Brasil que a gente defende eles já. Infelizmente, com sim. os drinks, não tem isso. Cara, Cortou um pouco aí do Sérgio, vou traduzir aqui o que ele falou. Ele disse que a gente tem a caipirinha reconhecida, que cortou um pouquinho. Mas na gastronomia a gente já tem vários pratos, né, reconhecidos. vários, cara. Balança aí com a cabeça, Sérgio, se eu tô falando certo. Como a feijoada, né, a muqueca capixaba. E ele tá entendendo isso do processo, né, que emplacar o rabo de galo seria esse mesmo caminho que a gastronomia fez, né, de emplacar prato por Sim. prato. Cara, se a gente pegar a própria cachaça mesmo, se a gente pegar a maioria dos livros de coquetelaria de 10 anos atrás, ela é classificada como Brazilian Rum. E
E aí, sim, muita gente valida isso. E se você pegar muitos livros, bom, o mínimo que se poderia fazer são reedições deles com a nomenclatura correta. Sim. E isso não é feito. Ninguém se preocupa, ninguém se atenta a isso. Então, em alguns lugares, ela ainda é conhecida como Brazilian Rum. Não, ela é cachaça, pô. Ela é cachaça, ela é feita no Brasil, ela é nossa. Então, isso já diz bastante daquela coisa do pretensioso mesmo. A gente tem que ter esse é o tipo de orgulho que a gente tem que ter. Sim. Ou uma coisa que é importante você falar ainda nesse podcast antes da gente encerrar ou qualquer outra coisa é falar do Legacy. Como que foi esse campeonato? Como que foi participar? O que que é para quem não conhece? Faz aí dar um parecer aí. Boa, boa, Romulo, boa. Vamos lá. Cara, o Legacy ele é um campeonato da Bacardi. Bacardi, para quem não sabe, é a detentora do rum, né, de mesmo nome. Mas eles também têm algumas. Ela também é uma distribuidora, então ela também detém outros produtos. E aí a gente tem É vodka Grey, O Jim Bombay é Grey deles, né? Jimbo Bay, vodka Grey Goose, é, os martinis, nos vermutes, né? A gente tem, não sei se eles estão com algum bourbon, a Jim Beam era, não é mais, né? Enfim, tem alguns produtos, o licor Saint-Germain, tem alguns produtos do portfólio ali. E aí, qual que é o intuito do Bacardi Legacy? O Bacardi Legacy é você pegar um drink, né, que tenha ingredientes que possam ser encontrados ao redor do mundo. Por quê? Porque a ideia do drink é você desenvolver um drink clássico, como um mojito, como um daiquiri, né, um drink que ele possa ser replicado na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha e em outros lugares, né? Então você não precisa. A principal regra, e aí eu falo pessoal de campeonato, leiam o regulamento, sempre, embaixo do braço ali. Quando você tem que montar a receita, então você poderia montar até 6 ingredientes, e esses ingredientes eles teriam que ser encontrados em qualquer lugar. Para quê? Para que outras pessoas pudessem replicar esse drink. E aí, cara, foi uma campanha de 9 meses. Então, foi 9 meses o processo desse campeonato, né? Praticamente uma gestação, onde eu desenvolvi um drink, né? O meu drink foi o Otimaneiras, foi um drink com rum envelhecido 8 anos, o vermute seco, o licor Saint-Germain, que é um licor de flor de sabugueiro, bitter de laranja e a solução salina, que nada mais é água e sal, né? 1 grama de sal para 10 ml de água. Inclusive, o pessoal até quase travou por conta disso, mas esse é um processo artesanal. Então, tive que validar, que mostrar que, pô, mas qualquer lugar do mundo tem sal e água. É só você Sim, juntar sim. eles na É, proporção certa. e qual foi sua inspiração, Tom, para esse coquetel? Cara, eu busquei ali trazer um contexto de renovação, lógico, assim, foi um campeonato, eu já tinha disputado alguns campeonatos antes, né? Eu tinha disputado o Jameson Bartenders Ball, eu tinha disputado o Beefeater 2 vezes, o Mix London, e eu tinha pegado 2 segundo lugar do Bombay, o Most Imaginative Bartender da Bombay. Aí tinha disputado o Patron também, e uns outros campeonatos menores. E sempre batendo na trave, e falei, porra, cara, aonde eu tô errando? Aonde eu tô errando? Porra, não é possível. E aí não questionando, né, os competidores e fala, cara, mas meu trabalho estava bom, mas onde eu tô errando aqui? E aí no Legacy, o que que eu falei? Cara, seu objetivo é ter uma boa história, é um campeonato de marca, então o que que eu vou fazer? Vou usar produtos do portfólio da marca. Então isso é aquela coisa, cara, se é um campeonato de marca, você tem que jogar com a marca. Mas tinha Aqui, gente que não usava, cara? Porque eu acho que isso pra mim é um pouco, tipo, eu iria nessa linha, né? não, mas é normal, mas por exemplo, você vê, tipo, por mais que, vamos falar, ali aconteceu no Legacy, por mais que a Bacardi não tenha um aperitivo tipo Campari, por exemplo, né? Se você vai apresentar o seu drink no campeonato,
você não pode falar que é um Campari, mesmo não tendo no portfólio. Você fala aperitivo italiano. Ponto. Então, muitas vezes eu vi pessoa, e agora eu vou utilizar um Campari. Porra, não, cara. Campari também é uma empresa. Tá falando de uma outra empresa. Então, assim, não é do portfólio, não fala o nome. Ponto. Eu falei, então, cara, eu vou utilizar produtos do mesmo portfólio. Acho que o único que não era portfólio era o Bitter, eu acho que era o único que não era do portfólio, mas os demais eles eram do portfólio. Então, isso foi um ponto positivo. Como era um campeonato que eu tinha que não só fazer o drink, mas ativar ele em outras casas, porque uma das partes da nota era o número de casas que estavam vendendo seu drink. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um produto onde ele pudesse ser do portfólio inteiro, né, todos os drinks, um mix de produtos. Por quê? Porque as distribuidoras elas poderiam oferecer pacotes para as casas que participassem do campeonato. Mano, isso, Então, tipo isso para mim assim, é genial, porque você pensou na distribuidora e não no bar, de convencer o barman. Tipo, eu acho muito louco isso, cara. não, porque é aquilo, né? Você vai assim, pô, beleza, o cara tem que replicar meu drink na casa dele. Pô, mas não tem o Saint-Germain. Então, o que eu falei para Abacate? Falei, ó, a gente precisa, me deem os mapas das distribuidoras das regiões. E aí, vamos conversar com essas distribuidoras, falar que a gente está participando de um campeonato em nível nacional, com possibilidade de ser global, e que as distribuidoras bonifiquem essas distribuidoras, deem uma condição melhor para que elas possam enxugar esses mixes de produtos e mandar para as casas. E assim as casas, pô, na compra de. Pô, você vai ativar o drink do Tom, então você comprando o rum e o licor, você ganha o vermute, entendeu? E aí isso diminui o custo e a rentabilidade das casas pode ser maior. Então era uma vantagem para as casas, porque elas iam estar oferecendo um drink de campeonato, né, num preço de custo, né, com benefícios, recebendo material de divulgação, table tent, banners, entre outras coisas, e a possibilidade algumas de ter um guest, onde eu ia lá apresentar o coquetel e a venda, a receita era da casa. Então, quando eu apresentei esses números lá, foi crucial. Infelizmente, né, até uma deficiência que eu estou corrigindo, a questão do inglês. Então, a final, ela foi em inglês, né, lá em Amsterdã. E, cara, aí todo mundo falou que, tipo, se eu tivesse com uma pronúncia adequada ali, eu teria ido para a final, cara, estaria entre os finalistas. Porque a minha campanha ela foi uma das melhores. Ela só ficou atrás da campanha do Ronaport, que foi o campeão, né, do tailandês. E o pessoal ficou de cara porque eles falaram, pô, cara, como que você, de uma ilha, né? Porque, tipo, se você tá em nível mundial, quando a galera olha o mapa mundi ali que vê Florianópolis, você vê aquela coisa. E aí o Dick, né, que é o embaixador global, ele falou, cara, como que você, de uma ilha, conseguiu movimentar toda essa galera fazendo oito maneiras? Como que foi essa estratégia aí? Porque, cara, tinha oito maneiras sendo feito na Austrália, por exemplo, na Puta, época velho. do campeonato, Que louco. tá ligado? Ah, que louco. Não, tem gente fazendo oito maneiras até hoje, cara. Meu, você sabe se tem algum bar em São Paulo fácil aí que eu possa tomar? Que é o Sérgio, eu tô falando pelo Sérgio, tá, gente? Aí, ó. Porque eu tô lendo a mente dele. Onde posso? E de preferência que tem uns petiscos Cara, bom? Eu sou o Sérgio, cara. hoje em dia, talvez no Trago, é, no Caledônia se pediu o Bob faz lá, e eu acho que no Guilhotina, cara. Porra, bom, o Guilhotina, desses é o único que eu conheço é o Guilhotina. Eu sei dos outros dois, mas eu não fui por falta Uhum. de tempo. Mas eu vou. E já pra pegar esse gancho, né, pra é, falar aí do que o Tom gosta, né? Essa seria a dúvida de todo mundo. Eu vou perguntar qual clássico dos clássicos é o seu, assim, é o que você mais gosta. O que você bebe aí? Cara, eu sou muito de fases, cara. Então, ultimamente eu tô muito na fase do drink seco. Então, tenho bebido bastante variação de dry martini, Vem pro time. né? Ah, Eu tenho, eu, eu tenho bebido as medidas, né? Então, o dry martini tem as suas proporções, suas receitas, medidas. Então, eu tenho explorado bastante o 50-50.
né, com Ah, um vermute um pouco mais acentuado. Eu tenho gostado também da opção de colocar um pouco de Jerez, né, um tio Pepe ali, uma pegada mais mineral, mais salgadinha. Gosto bastante. Já tive a fase do sour, então bebia muito daiquiri. Já tive a fase do aperitivo, então bebia muito Manhattan, Hank Pank, Boulevardier, Old Pal, um que eu gosto bastante, que é aquela versão com rye whisky, vermute seco e Campari, né? Eu gosto bastante, mas o rye no Brasil é complicado, né, cara? Né? Não é tão acessível assim. Mas ultimamente eu tenho bebido bastante Dry Martini, olha aí. principalmente as Dry Isso, Martini e derivados, né? isso, Bambu, isso é Adonis. sensacional, cara, que você tá falando. Sensacional, porque é fases. Eu passei por isso também. Primeiro os docinhos, quando eu entrei. Fui na manha ali com Tequila Sunrise, que foi meu drink favorito por muito tempo. Sofri aquela coisa de todo mundo falar que era drink de mulher. Lembra? Na época que isso daí não era uma coisa tão negativa, as pessoas falavam mais, eu sofri muito preconceito. Mas depois eu fui pro Manhattan, cara, que é os vermutados, né, que a gente chama, assim, dos Sim, mais carregados de vermute. E hoje pousei no seco já há um tempo, cara. E eu quero saber uma coisa também, pergunta do Sérgio no e-mail, tá aqui, ó, no meu mousepad imaginário. Dentro das suas criações, que você criou muito já, qual é o seu. Não vale o 8 maneiras, tá? Porque já esse esse tá óbvio. Não vale, não vale. Esse eu sei que é seu querido. É o seu querido. É o querido dele. Vale, Não, vale, esse é o querido. vale, Eu vale. quero saber um segundo. Ah, porque esse é o cara. querido dele. Eu quero saber um segundo. Quem que é o seu segundo filho favorito aí? Cara, eu te dou o segundo e o terceiro, então. Boa, boa, Acho- boa. E eu acho que nem o Oito Maneiras. O Oito Maneiras vai para segundo. Eu colocaria o primeiro, o Pinga Colada. Pinga Colada O nome é top. Já curti. é uma versão mais leve do clássico. Eu acho que tem mais sentido para cá, para praia. Nasceu aqui em Florianópolis. E no lugar do rum, eu utilizo cachaça branca para valorizar até a questão do nome também do pinga, né? Esse trocadilho, um drink mais informal, porque é um drink mais de veraneio mesmo. No lugar daquele peso do leite de coco, então eu utilizo a água de coco, que é para trazer uma refrescância, uma coisa mineral. E para suprir aquele suco maguari de abacaxi junto com o doçor do leite condensado, eu tiro isso e faço um shrub de abacaxi, que na verdade é um xarope de abacaxi com vinagre e açúcar. E aí clarifico ele e deixo ele numa, tipo, mais límpido, sabe? Então acaba sendo um drink bem refrescante, guarnecido com ramo de hortelã e fatia desidratada de abacaxi. Caramba. E fica clean no copo, né? Fica um drink Clean, clean, cara. Ó, fica clean. Cara, CMV baixo, um custo ali de R$ 8. Putz, cara, que louco, né? Você, tipo, Então, o a Sérgio, pre... o Sérgio já entende também um pouco do processo aí de criação. Eu tô um pouco mais entendido. É louco, é porque é uma sacada, cara. De você Não, uma pegar os sacada, ingredientes cara. e destrinchando eles, né? E refazendo e adaptando pra uma É realidade, cara. tipo, você desconstruir tal. Ontem eu preciso trazer o do soro. Puta, é pesado. A pina colada é pesadona, ela é densa. Então, puta, o cardápio não vai girar, a pessoa vai tomar um. Recentemente, eu fiz a troca, por exemplo, na rede do Guacamole, que é um restaurante mexicano. Então, e a galera, puta, nosso cardápio não gira. Eu falo, lógico, cara, seu garçom tá vendendo. Ele tá abrindo o serviço da mesa com pina colada, mano. Já matou o paladar do seu cliente. Sim. É Para pesado, é de, uma bomba de açúcar. para de vender até E aí, comida, né, cara? Até a comida, o cara. porque você tem pina colada para o cara comer um taco depois e um burrito. Não tem como. combina. Não fecha, não dá certo, não dá match ali. Então, pô, opção mais refrescante, cara. Pô, batata, suquinho. Galera, ticket médio, meu, levancou. E qual seria o seu terceiro, então, filho O, aí? ter, o terceiro é o Kanagawa, que é uma versão, uma homenagem a o Kanagawa, não sei, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Já ouviram falar da onda de Kanagawa ou não? Onda de Kanagawa, Kanagawa? Sim, 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 isso. sim. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu estudo bastante a cultura oriental, cara. Até
Eu vi, é dessa última carta que você fez, eu vi umas referências Não, orientais bem, essa, bem bacanas, uns desenhos essa, legais. essa era do Ludum, cara. Ó, vê se vocês Vamos conseguem ver se ver dá pra aí. ver quem tá no YouTube aí. Essa aqui é Opa, onde sim, sim. Tem. Isso daí quase todos os restaurantes tradicionalzão japonês tem essa isso imagem, né? é uma tela de Tokusai, se chama A Grande Onda de Kanagawa. Aham. E aí eu fiz um drink em homenagem a essa arte aqui, e Sim. foi esse drink aqui, ó. Ó, Cadê? quem não tá só ouvindo a Ó, gente pelo Spotify, dá um Google aí que vocês vão ver aí, ó. ó, o cara aqui. Opa! Vamos lá. O Tom tá mostrando, quem tá Hum, ouvindo, ele tá Dá, mostrando o drink aí no celular. dá Bonito. pra ver ou não? Dá, pode falar, Dá, dá. pode descrevê-lo todo aí o que vai. Muito louco, cara. Então, aqui a estrutura foi. O Highball, ele é um drink antigo, né? É um drink ali da época do próprio Jerry Thomas. E na real ele é uma categoria, que é uma parte de destilada, duas partes de bebida carbonatada. Por exemplo, a própria Cuba Libre é um Highball, Uhum, destilado carbonatado, né? E aí a gente às vezes não para pensar nisso. sim. Mas o Japão, principalmente ali nos anos 90, eles começaram a explorar bastante esse conceito do highball mais elegante, com gelo Collins. Então, o primeiro lugar do mundo a ter o gelo Collins, até para divulgar os uísques que eles vinham fazendo. Então, o Japão, hoje parece que o melhor uísque do mundo esse ano foi um uísque australiano, Foi. mas o Japão por alguns anos aí consecutivos, eles ganharam todas as premiações em relação ao uísque. Eles estavam fazendo os uísques muito bons. Então, Chita, Nika, Yamazaki, os uísques da Santos, eles começaram a ganhar vários prêmios com isso e eles popularizavam bastante essa técnica do highball, esse serviço limpo de você ter um copo, você fazer ali, botar o gelo Collins, você fazer o resfriamento, estritamente gelado e tudo mais. Então eles ressignificaram o highball cocktail, né? E aí, cara, e tem toda aquela. Hoje, se a gente pegar alguns bares que são referências aí do Fique de Best, saiu aquela linha pavão, né? De até questão de custo, de garnish, coisa muito de carnavalesca, assim, dos garnishes mais milaborantes, tipo Orioli, Nadiar, e a gente está numa pegada mais clean, então bem minimalista mesmo. Então o Japão ele tem uma boa culpa nesse sentido, nesse aspecto, uma boa referência, digamos assim. E cara, e aí eu fiz o drink em homenagem a essa categoria. Então se a gente pegar o drink, ele é um whisky nacional, e essa foi uma carta que eu fiz para o Ludum, que é um restaurante aqui de Florianópolis contemporâneo, onde todo o cardápio é feito apenas com destilados nacionais, destilados brasileiros. Então não tem nenhuma bebida importada. Todas as bebidas, desde as bases até as bebidas complementares, vermutes e tudo mais, são feitas com bebidas brasileiras. E aí eu utilizei o whisky Union turfado, que é um whisky que ele tem uma turfa característica. Eles importam a turfa da Escócia, né? A turfa, para quem não sabe, é aquele tipo de solo mais arenoso, quase, né, um estágio antes do carvão ali, de atingir o carvão, então ainda é um solo meio molhado, por conta do processo de deterioração que passa na Escócia. E aí por isso que esses uísques eles são defumados, né? Esses uísques escoceses mais do norte, tipo Black Label, Talisker, acho que os mais conhecidos lá, Prog e Adbert, vão ter uma turfa mais, uma fumaça, né? Turfa é uma fumaça, né? Mais presente ali. E aí essa versão do Union ela entrega bastante. Tem o extra turfado, que é bastante turfa, e tem esse turfado que ele é uma turfa moderada, assim, quase próximo a um Talisker, uma coisa assim, né? E eu fiz aí para fazer a parte carbonatada, eu fiz uma soda de Sunomono. Então a base do Sunomono, eu dei uma fermentada, cortei com água, coei e carbonatei. Então fiz uma soda de Sunomono, então ele é um drink montado. E aí para trazer essa característica da onda de Kanagawa, eu fiz uma folha de kombu, que é um tipo de alga, né, que vai trazer um sal. Então ele é um drink que ele começa agridoce por conta da soda e aí ele termina salgado, porque o próprio álcool vai extraindo a folha.
e fica em volta no drink pela parte de dentro. Então acho que esse aí são os meus top 3. Pinga colada, Oito Maneiras e o Kanagawa. Pô, e a gente vai ter que encontrar o Tom pra tomar. Bom, pra encerrar então de hoje, pô, que é isso? Eu tô até agora, meu, sem acreditar, isso é verdade, assim. Você vê a qualidade da informação e tal. E o Tom vai concordar com isso. Cara, tem muita gente nessa qualidade, assim. Tem uma galera, tipo, muito top. A gente vai ouvindo, cada um na sua especialidade, cada um na sua maneira. E é isso que a gente quer aqui, trazer, meu, todo mundo. E todo mundo se comunicar. O Tom com certeza vai ouvir de outras pessoas que já participaram. As pessoas que já participaram vão ouvir do Tom. E assim a gente pega e recicla e faz um acervo de informação. Tom, você tem algum recado para dar aí para a categoria, para quem está chegando, para quem já está aqui? Tom, a fala é sua, o que você quiser pôr para fora aí. Aquilo, né, o Sérgio, polêmicas não, e eu falando, polêmicas sim, para gerar likes, mas assim, sem brincadeira agora, fala aí o que você tem vontade. Bom, pessoal, primeiramente agradecer o convite mais uma vez aí, né? Pô, obrigado, uma honra estar aí com vocês aí, a gente poder, que bom que deu certo, mesmo na correria, conversamos hoje, pô, não, vamos fazer hoje mesmo e, pô, também programei para isso. Pô, quero ouvir o do Merlin também, um cara sensacional, com certeza agregou bastante aí, tô curioso já. E falar pro pessoal que vai escutar a gente, assistir, enfim, para sempre se puxar, estudar, né? Tentar entender, respeitar a história da coquetelaria, a história das pessoas que vieram antes, né? Que fizeram o possível para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Grandes profissionais, né? Saibam, reconheçam, né? Saibam quem são essas pessoas, né? Graças a elas que a gente está aqui. Sobre da minha parte, eu tenho, para quem não conhece, tenho Atrás do Balcão, é um canal no YouTube. A gente recentemente subimos o terceiro episódio por conta da pandemia, como ele consiste em fazer viagens e tudo mais. O projeto acabou ficando adiando aí por uns 2 anos e aí voltamos agora. A gente lançou o terceiro episódio e tá para sair o quarto episódio. E no quarto episódio ele, pô, tá bem legal. A gente para esse episódio a gente gravou só com mulheres ali, até para poder dar um espaço para que elas pudessem falar e tudo mais. Então, uma pegada bem interessante. E, cara, e a princípio vai ser o último episódio, né, do Atrás do Balcão, esse quarto episódio. Estou entrando de cabeça num novo projeto aí audiovisual. Também, então, recentemente é, tive uma conversa positiva aí, então futuramente a gente vai ter novidades aí com outro projeto, outra proposta, então fiquem atentos, né, para quem. Bom, segue lá no Instagram, sou eu, Tom Oliveira, conta nova. Felizmente a última foi hackeada aí, né, no começo do ano, foi muito engraçado. Eu estava viajando para São Paulo aí, eu estava indo fazer um guest no Santana, no aniversário de São Paulo. Então, quando eu saí de Florianópolis, é 1 hora de voo, né? Então, na hora que eu cheguei, eu já tinha sido deslogado, já tinha perdido a conta. No meio do guest, o cara me mandou mensagem pedindo o resgate da conta. Eu falei, porra, não é possível, tá louco. Enfim, mas estamos nessa aí, cara. Tenho, tenho trabalhado bastante, então tenho postado um pouco. Acho que na prática eles sempre tentam compartilhar e, meu, fiquem à vontade, quem estiver escutando, quiser mandar mensagem, tiver dúvida de qualquer coisa, eu sempre tento responder todo mundo, né, na medida do possível, tá? Então, assim, se eu não respondo na hora, eu respondo depois. O Rômulo tá aí, sabe, exemplo, sabe disso, beleza? E parabéns a vocês, Sérgio, Rômulo, mais uma vez pelo projeto, cara. Sucesso sempre aí, que possa chegar no maior número de pessoas possíveis aí e que possa sempre agregar, né, a comunidade do bar, desconstrução, mostrar que no final é sobre isso mesmo, é sobre trocar, sobre compartilhar, sobre aprender, principalmente. Pô, maravilha, cara.
Cara, extremamente acessível. A gente só vai cortar a hora que você fala do seu canal. Tô brincando, tô brincando. Vamos curtir, vamos compartilhar, vamos comentar no canal do Tom aí. É Atrás do Balcão, é isso o nome do projeto? Isso, isso. Só falando um pouco do Atrás do Balcão, para não me alongar demais, ele é um, ele é um formato websérie, tá? Então ele consiste em viagens, então indo até os profissionais, entendendo como que foi o processo criativo deles, quais são os pequenos produtores de suas respectivas cidades, e aí no final um evento ali, um guest, alguma coisa com insumos locais da região. Quando eu pensei em desenvolver um canal, a minha ideia não era fazer um canal de receita, tipo Palmeirinha. Eu acho que isso já existe. O cara chega, eu sou fulano, hoje vamos fazer. Não, acho que a ideia mais era tipo de, como vocês estão fazendo comigo, de ser interlocutor. E, pô, todo mundo conhece a história do Tom, tá? Mas eu quero conhecer a história daquele cara. Então vamos até aquele cara para ver o que ele tem algo para dizer. E foi bem bacana, cara. E até nesse contexto aí que a gente tá, eu com um grupo de pessoas e a gente está desenvolvendo um outro projeto, né, mais ou menos nessa vertente, mas saindo um pouco do contexto do bar, já entrando para um conceito mais de A e B mesmo, de cozinha, gastronomia, essas coisas, de serviço no geral, né? Então a gente está saindo um pouco do bartender, indo mais para um contexto um pouco mais amplo ali, mas é o máximo que eu posso dizer agora. E aí, quem quiser acompanha mais pra frente aí que vem coisa. Então já, quem não segue, já segue o Tom aí, que ele sempre dá umas pitadinhas de spoiler aí nos stories, aí a gente fica por dentro antes. Sergião, Mas, quer agregar alguma coisa aí? Se tiver ruim a voz aí, eu traduzo, pode ficar tranquilo. Todo mundo. O Sérgio é o cara mais amado. Você acredita disso, Tom? O pessoal liga pra mim pra falar com o Sérgio. É assim. Meu Deus do céu, gente. Dá uma segurada aí, pô. Vamos lá. E levar o Sérgio pra fazer uma rota de bares, acredito, pô. acredito. Ele quer, né? É sério, a gente tá combinando isso, tá? Já fica registrado aqui que a gente vai sair visitar os bares, mas calma, gente, a gente não tá caçando assunto pra nada, não. É porque o Sérgio quer beber pra caramba, ele só ouve aqui, né? Ele quer conhecer. Mas dá sua contribuição aí, Sérgio, o que você achou de tudo aí? Eu gostei muito da conversa. É, eu assisti o terceiro episódio do programa, eu gostei bastante. A pegada de. Eu vou traduzir o que o Sérgio falou. Ele quer experimentar o Red Agora, Sniper, né? Que o Tom fez aí. Que ele tá ali alucinado. Caraca, mano, se eu não tomar isso aí é infarto. Porque eu e o Sérgio gostamos muito de Blood Mary, né? Embora muita aham. gente critica, a gente curte. E tem essas variações ele tá conhecendo. Agora tá, porra, muito louco. Então, cara, eu tenho o Blood Mary é mais ou menos o mesmo contexto da pinga colada, da pina colada. Então, eu acho ele muito denso, muito untuoso. Então, eu fiz um processo de clarificar o suco de tomate, cara, e carbonatar ele. Então ele fica um drink frisante com carbonatado mais leve. Puta, cara, olha, eu vou falar pra você. Eu não vou resistir, não. Fala um pouquinho do processo desse aí, vai rapidinho pra nós, vai, meu, porque essa é informação, cara, e que a gente geralmente tem que pagar, pelo menos o drink pra aprender. Aqui tá sendo de graça. Manda, Tom. Cara, é assim, o processo de clarificar o drink, né? E aí tirar um pouco da textura. E aí o pessoal usa muito na gastronomia de você fazer as coagens, o pessoal usa muito para gazpacho, né? Aquelas coisas. Eu, eu faço uns processos eu congelo, geralmente congelo o suco de tomate e depois vou descongelando. Então aquela própria água no processo de coagem, de chinois e tudo mais, então ela chega numa limpidez bacana ali. E aí para trazer a textura do que teria originalmente, em vez de tacar molho inglês, um monte de coisa ali para trazer aquele salgado do suco de tomate que já é denso, eu geralmente faço um shrub de vinagrete. Então pego umas paradas, coentro, tomate, cebola, umas coisas ali, faço um shrub a partir disso. E aí aí você pegar todo aquele líquido límpido, né, com eu gosto do gin por conta dos botânicos no lugar da vodka, suco de limão, esse suco clarificado com o shrub e carbonatar ele. Carbonatar, copo longo com um gelo bacana, cara, fica gostosinho de beber, cara, refrescante, super fácil. E assim, você consegue tomar.
Cara, tem uma blogueira aqui de Florianópolis que ela odiava Blood Mary, cara. Ela odiava. Ela falou, puta, eu duvido. Ela falou assim, pô, duvido você fazer eu beber um Blood Mary. Cara, ela tomou 5 no guest que eu fiz. Esse Blood Mary falou, cara, eu nunca imaginei eu nunca gostei de Blood Mary, você fez eu tomar 5. Falei, cara, que é outro drink, é outro contexto, né? Mais leve, mais. É outro Esse, barman, né? É outro barman. Tem- não, a ideia é boa, cara. Só que eu acho que, putz, eu, eu não. Eu acho que o drink muito pesado, muito denso, ele compromete um pouco a experiência. Você não vai tomar mais de um. Tá. É igual um Alexander, cara. Não dá pra beber Alexander, cara. Olha, já fica claro aí, para bom entendedor, meia palavra basta, né? O cara já deu para ver a assinatura dele dos drinks, né, Sérgio? Você captou isso, que é uma coisa sempre mais leve para rodar a carta. Você falou, né, Tom, de assinatura, de deixar sua marca. Eu acho que ela já tá bem clara pra gente. Falta só a gente tomar os drinks aí, que eu tô vendo o Sérgio já vendo aí na CVC aí como é que tá pra ir pra Florianópolis, viu? Ó que ele vai, viu? Ó que ele vai. Ah, e detalhe, não sei se você sabe, o Sérgio é velejador, né? Ele falou que não gosta que eu falo isso todo o Eu tô programa louco. e é por isso que eu falo. Ele tem um barco, é capaz dele ir de barco pra ir, viu? Ele é meio doido, cara. Gente, esse é o Tom Oliveira, tá? Cara Valeu. sensacional. Geralmente, Tom, quem chama a vinheta, né? Fala, vem vinheta tal, é o Sérgio. Só que como o microfone dele tá comprometido, eu vou passar essa missão pra você. Você tem como chamar a vinheta pra gente encerrar, cara? Qual que é a vinheta? É só, tipo, eu acho que é isso. É só falar, vem vinheta tal. Pô, vem vinheta, pessoal. Obrigado. Sigam o canal aí. Valoriza aí a rapaziada aí que tá muito foda. Eu daria R$ 50 pra ver o Tom dando mata-leão no